Começando mais um AlphaPod para você que está assistindo a gente no canal 526 aí na Claro TV para toda a região de Alphaville. E para você que não tem Claro TV ou não mora na região de Alphaville, não tem problema nenhum, você pode assistir esse podcast também no Spotify e no YouTube. E pelo YouTube não esquece de dar aquela curtidinha, assinar o canal e dar aquele crédito para gente. E para você aí de Alphaville, todo dia, 20 horas, você assiste o podcast, tá bom? E hoje eu tô aqui, Catito, não é sempre que a gente tem uma campeã mundial para conversar com a gente, né? E 2 vezes campeã mundial, mais difícil ainda. Tô aqui com uma pessoa, com uma ex-atleta das melhores, todo mundo já conhece, muito querida, e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Fabiana Burrer. Certo, Fabiana? Certo, tudo bem? Tudo bem, prazer te receber aqui. Tem muita história aí, foram muitos anos no atletismo. Não só no atletismo, né? Minha vida no esporte, mas fiz ginástica artística também. E até hoje continuo envolvida. Então, é uma vida, né? No esporte. Não dá para largar, né? Ninguém que tem uma rotina, acho que de exercício, do jeito que vocês, atletas profissionais, tiveram assim, consegue parar. Né? Acho que existe caso. Tem muita gente que... Mentira, que você vê ex-atleta assim, tudo sedentário. Tem vários, conheço vários. Porque quando você para, é difícil nessa motivação de voltar a treinar. Fala, mas por que eu vou treinar agora? Porque quando você é atleta, você tem um objetivo. Você fala, não, é aquela competição, preciso entrar em forma. Mas depois que você para, você fala, nossa, mas por que eu tenho que treinar agora? Mas o meu corpo pede, eu preciso fazer, eu me sinto bem fazendo. Você sente falta? Eu sinto falta. Se eu fico sem fazer, eu sinto falta. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, preciso estar me movimentando. Mas assim, qual foi o tempo maior que você ficou sem treinar? Olha, quando eu parei, eu fiquei, acho que uns 15 dias. Eu acho que eu fiquei 2 semanas sem treinar. E aí, eu voltei a treinar porque meu marido falou, vamos treinar, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, fala o que eu tenho que fazer. Porque sempre tinha alguém falando que eu tinha que fazer, né, no treino. E agora meio que tem que criar o treino. Foi muito difícil. Mas eu tinha 1 mês de férias também quando eu competia. Então, 3 semanas eu conseguia ficar bem. Depois já começava a dar uma estressada de querer fazer alguma coisa. Eu, precisava me mexer. Então, nas minhas viagens, eu sempre fazia alguma coisa de caminhada. Tinha que caminhar, tinha que andar. Ô, Fabiana, e como começou? Como começou essa história? Porque, assim, ninguém acorda saltadora com vara, né? Porque, assim, já não é uma coisa que chama muita atenção das pessoas. Não é um esporte muito popular, não é isso? Acho que você popularizou bastante até, né? Foi a precursora? Nenhuma criança falava, mamãe, quero fazer salto com vara, né? Falava, quero fazer atletismo, quero correr. Eu comecei fazendo ginástica artística com 7 anos, por incentivo dos meus pais. Eles não foram atleta, mas viam a importância do esporte para... Eu tenho mais 2 irmãs, então para as filhas. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Tá. Nós somos em 3. E elas também gostam de atividade física? Sim, elas foram para natação e nadam até hoje. Elas competem master até hoje. Que legal. Continuam. Mas aí eu comecei na ginástica e gostei, assim, logo no início, eu fiquei um pouquinho na escolinha, depois já passei por uma pré-equipe, então eu me dei super bem na ginástica, fiz um pouquinho de natação, mas não gostei, uma época eu tive que escolher entre a natação e a ginástica, eu preferi ficar na ginástica, que era mais radical, né, do que ficar lá só nadando, não é? E fiz, assim, minha infância toda, adolescência, eu estava na ginástica, depois com 15 para 16 anos, eu comecei a perceber que eu estava muito alta para a ginástica, que eu não teria muito futuro, e eu tinha um grande sonho de participar de uns Jogos Olímpicos. Olha isso, pensa pequeno, né? Olha isso. Aí eu comecei a falar, bom, eu quero ir para os Jogos Olímpicos, nem que seja só para assistir. Mas se eu for competindo, melhor, né? E aí eu comecei a pensar em mudar de esporte. Eu sou de Campinas, e aí eu pensei em ir para a natação, como minhas irmãs faziam. Mas aí eu fiz um treino e falei, não é isso que eu quero, não gosto. Mas na ginástica você estava satisfeita, você curtia? Eu gostava. Mas assim, eu era boa ali na região. Participei de Paulista, participei de Brasileiro uma vez, mas sem grande destaque. E eu falei, preciso fazer um outro esporte, porque eu gostava, eu queria continuar no esporte.
E aí pensei em fazer vôlei, que tinha uma equipe de vôlei forte lá, tem até hoje, né? Mas aí acabei enrolando, não fui fazer o teste. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo lá em Campinas. Ele falou, vai lá fazer atletismo. Já pensou você correndo lá na Olimpíada ou fazendo salto em distância? E eram essas coisas que vinham na minha cabeça. Nem sabia que o salto com vara fazia parte do atletismo. Fui lá fazer o teste, que era uma corrida de 50 metros, para ver a velocidade. Numa pista de atletismo mesmo? Na pista de atletismo, mas é aquelas de terra, né? De carvão, que a gente chama. Não era sintética, de borracha. E um salto em distância, para ver a explosão, e uma corrida de 1.000 metros para ver a resistência. E foi isso que eu fiz. E para mim foi super fácil, né? Porque eu tinha toda a preparação da ginástica, a vida toda fazendo ginástica. E aí um dos treinadores que estavam lá selecionando o pessoal foi conversar comigo. E eu falei que fazia ginástica artística, agora é artística, né? Na minha época era olímpica. Eu fazia ginástica artística e ele falou, então você vai para o salto com vara. Ele foi meu marido hoje, foi meu treinador a minha vida toda. Ele estava terminando a carreira dele como atleta de salto com vara e começando a de técnico. E queria atletas para estar fazendo salto com vara. Ele até tinha uns meninos fazendo, mas mulher não tinha muito. Isso foi em 97. E o salto com vara feminino estava só começando em 97. O primeiro recorde mundial homologado para o salto com vara feminino foi em 92. A primeira Olimpíada foi em 2000. É sério isso? Então não é um esporte antigo? É antigo, porque masculino tinha, mas não tinha feminino. O masculino tem desde a primeira Olimpíada, 1896. O feminino não. A primeira Olimpíada foi em 2000. Então, se a gente for pensar, é super recente. Nossa, muito novo. Eu não fazia ideia disso. E aí eu falei, tá bom, né? O que é isso? Você vai lá e salta. Tá bom, eu faço. Quem faz ginástica faz qualquer coisa. Não, mas se olhando aquilo não era muito complexo de olhar, porque a gente que não tem a sua experiência, obviamente, mas a gente que entende pouco, é uma dinâmica meio complicada ali, não é? Então, hoje... Pra, começar. Mas para começar, não é tão complicado. Fácil, olha só, hein? Eu ia falar fácil. Aí. Não é tão complicado. Porque você não salta com uma vara envergando. Você salta baixinho, a vara não enverga. O meu primeiro salto foi como era antigamente, com vara de bambu e caindo na areia. Já teve isso? Já foi de bambu? Foi, era de bambu. E aí elas quebravam, né? Se começava a envergar ali, ela quebrava. Se queria subir um pouquinho mais. Então, além de saltar, o atleta tinha que pensar como que ia cair, né? Porque não era só... Gente do céu! Tinha que olhar como vou cair, virar de frente e cair de frente. Como o salto em altura também, antigamente não tinha colchão, era salto tesoura. Então, a prova foi evoluindo e foi trazendo mais segurança também para os atletas. Então, meu primeiro salto foi assim. E aí eu saltei 2 metros, 1,80, 2 metros. Foi super fácil, caindo na areia ali. Fazia um buraco na areia, fincava a vara ali e saltava. Depois, na outra semana, eu fui pro treino no colchão, aí eu comecei a ver que era difícil, salto com vara não era tão fácil, não. Porque no encaixe, você leva um tranco maior. Na areia, a vara ela vai amortecendo um pouquinho mais, Sim, você não leva tranco. Entendi, verdade. E no encaixe já trava muito rápido. Então, fica mais difícil passar pro lado do colchão. Aí eu comecei a ver que era uma prova técnica, e que não. Mas você gostou? A sensação foi boa? Gostei. Pra mim era um desafio, assim, eu gostei. Eu nunca pensei, não, isso não é pra mim. Eu falei, não, eu encaro, eu vou lá, quero fazer. E foi... Eu falo assim, que eu comecei num período bom, porque o recorde brasileiro era baixo, os índices para essas grandes competições eram baixos. Não tinha quase atleta, então, também, então, né? eu falo, eu tive muita sorte, porque com 1 ano de treino eu consegui bater o recorde brasileiro. Eu fui para o Mundial Sub-20. Eu fui em 99. Aí a brincadeira começou a ficar séria, né? Mas aí eu comecei a gostar, porque eu estava participando das grandes competições, que na ginástica eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Porque eu queria, mas eu via que não era possível. E no atletismo, abriu novas portas, né, para mim. Que eu podia evoluir como atleta. E aí você viu a Olimpíada já, né? Sonho, né? Olha isso. Aí eu participei dos Jogos Pan-Americanos em 99. O primeiro que teve salto com vara feminino também. Com quantos anos já, 99? Eu tinha 18. Com 18 anos já um sul-americano. E aí, em 2000, era a Olimpíada. Só que aí ficou um pouquinho mais difícil. Eu não consegui fazer a marca mínima. Porque eu competia bem aqui, nível sul-americano. Mas mundial ainda faltava um pouquinho. Ô, Fabiana, mas nessa época, assim, você com 18 anos, então, começou a saltar mais... Já podia se dizer já que era profissionalmente ou
Sim, né? Sim, sim, eu tinha um salário, eu era Porque contratada ia pela equipe. isso, tinha a Confederação Brasileira de Atletismo, acho que... Sim, mas eu competia pela equipe, né? Que era antigamente era Funilense, depois virou a BMF. E então eu competia, eu tinha um salário, eu competia pelo clube, tinha o campeonato nacional, tem, né? O campeonato nacional, eu competia pela equipe, para fazer pontos pela equipe. Então realmente era profissional já. E naquela época, era uma aventura também, né? Porque você tinha muitas competições no Brasil? Não, era assim. Tinha aqui em São Paulo um pouco mais, que a Federação Paulista organizava, o Troféu Brasil, que era o mais importante, que é um campeonato por clubes, né? Que é o nosso campeonato nacional. E sul-americano, eu participava de sul-americano, pan-juvenil. Então, eu fui. Ah, então tinha uma movimentação boa Tinha. até, né? E assim, nessa época, a confederação começou a ter um bom patrocinador. E aí conseguia levar a equipe inteira, porque meu técnico falava assim, ai, quando eu competia, eram só os melhores que iam para o sul-americano ou para o PAN, porque não tinha dinheiro para levar todo mundo. Depois, com um patrocínio mais forte, aí até hoje, o atletismo consegue levar a equipe completa, com treinador, com técnico, físio, massagista. Então, melhorou muito. Então, eu conseguia ir também. E foi assim, eu falo assim, que foi uma sorte também do salto com vara estar começando, porque depois que eu virei recordista brasileira, todo resultado meu que eu melhorava, já saiu uma notinha no jornal. Então, já aparecia o salto com Legal. vara, se destacava. Mas assim, se for pensar em nível mundial, não era nada, era pouco. E a gente não tinha muito conhecimento e não tinha muito material também no Mas Brasil. no mundo fora do Brasil já era mais tradicional? Apesar de não ser olímpico ainda? Então, tem relatos de mulheres fazendo salto com vara desde 1930, mas não era oficial. Mas os resultados já eram mais fáceis, principalmente nos Estados Unidos. Muitas atletas que eram do heptatlo, que elas são 7 provas, Sim. né, que a atleta tem que fazer, foram para o salto com vara, porque já tinha força nos braços, e que aconteceu muito também. Meninas da ginástica artística, que acabaram crescendo demais ou que não evoluíram na ginástica, foram para o salto com vara também, porque tinha força nos braços, a noção de ficar de ponta cabeça. Então, foi dessa forma que atletas do salto com vara foram aparecendo. Então, era uma prova que estava crescendo, foi a mesma forma que eu. Como eu tive essa oportunidade, o mundo todo viu essa Entendi. oportunidade. No mundo todo cresceu. Cresceu. Quando vira um negócio olímpico, o negócio toma uma proporção diferente, Sim, imagino, como foi né? o skate, né? Ah, O skate verdade. cresceu muito, Verdade. de virar O surf. Então, é a mesma coisa, o salto com vara virou, agora é uma prova oficial, é olímpico, então tem mais gente fazendo, é uma chance maior do país ter medalhas, né? E naquele Sim, tempo, quando verdade. ia para um sul-americano, um pan-americano, era uma estrutura boa, assim, da Confederação Brasileira? Ah, mais ou menos. Ia muito assim. atleta? Ia Quanto bastante. vai num Numa pan-americano, vai quantas pessoas? PAN tem. Depende de índice para ir? Então, o PAN depende de índice. O sul-americano, não, é os 2 melhores do país que vai. Então, 90, acho que são, juntando com o técnico, 100 pessoas. Isso, assim, isso pode aumentar? Tipo, hoje é maior esse número ou não? Tem uma limitação mesmo por uma questão de Então, número de esporte e atleta? sul-americanos são 2 por prova. 2 Tá. por país por prova. Em mundial, são 3 por país, por prova. Então, aumenta a competitividade e aumenta o número de atletas. Mas aí tem a marca mínima que tem que fazer. Ou entra pelo ranking ou pelo índice. Então, são formas diferentes de classificação. Então, o sul-americano não dá para aumentar. Só se criarem novas provas. Então, o Brasil praticamente já leva 2 por país. Mas PAN, Mundial, Olimpíada, pode aumentar a delegação brasileira. Isso pode, porque a gente ainda não consegue contemplar todas as provas com atletas. E Então, desde precisa os evoluir. 18 anos, então, quando você começou a competir já, a rotina de treino foi dos 18 até terminar. Foi, então, Sempre uma rotina... Como que é a rotina de uma saltadora com vara? como eu ia até falar um pouquinho disso. Quando eu comecei, a gente não tinha muito conhecimento no Brasil, material. Então, o colchão eram os blocos de colchão. As varas, elas são todas importadas. Então, eram poucas varas que a gente tinha aqui no Brasil e elas têm flexibilidades diferentes. Então, o atleta escolhe a vara dependendo da velocidade dele, da técnica que ele usa, do peso, da altura que ele está saltando. Então, o atleta vai evoluindo, vai ficando mais veloz, mais forte, saltando mais alto, tem que pegar varas menos flexíveis para que a vara jogue ele mais Entendi. alto. Então, não é que você tem 1, 2 varas e resolve a sua vida, não resolve. Eu usava durante a temporada toda, umas
15 varas, no mínimo, 15 a 20 varas. Então, Quanto mede uma vara? as que eu saltava mesmo, oficiais, 4,60 m. Mas tinha as varas de treino de 4,30 m para fazer com uma corrida mais curta, as varas mais flexíveis para treino, porque o atleta no treino não está tão veloz, não tem toda aquela adrenalina de competição. Então, as varas de treino são diferentes das de competição. Então, muitas vezes eu pegava a vara pela primeira vez na competição, nunca tinha usado. Mas e aí, não Não dá dá. um receiozinho? Tem que acreditar. No começo dá, depois você fala, bom, tem que ter cabeça, né? Fala, bom, tem que pegar essa vara, ela vai funcionar, ela vai me jogar. Então, Porque era basicamente igual a que você tinha, mas era tinha a uma mesma tecnologia marca, melhor, É de a repente. mesma marca, o que muda é a flexibilidade, é o quanto ela enverga. Tá. Por exemplo, se eu colocar... Eles colocam 50 libras no meio da vara e vê quanto que ela desce, quanto que é a envergadura dela. Então, se ela é mais rígida, ela vai descer menos. Então, quando ela desenvergar, ela vai jogar o atleta mais alto. Ela é menos flexível. Se ela é mais flexível, ela vai afundar mais e demora mais para jogar o atleta. Não consegue aguentar tanto peso, pode até quebrar. Ô, Fabiano, e uma pergunta de leigo também, óbvio. A vara é desse tamanho, não é uma coisa fácil de carregar, de levar. Até essa logística devia ser uma coisa complicada, né? Porque acabou o treino, bota as 3 varas aqui, e aí, como é que faz? Né? Não dá. Então. É difícil. Então, isso é feminina, tem 4,60 m. A masculina tem 5 metros, 5,20 m. Então, não é fácil. A gente carrega as varas dentro de um tubo para elas ficarem protegidas, porque se ela bater, ela pode trincar e na hora de saltar ela pode quebrar. Ela é frágil? Ela é frágil. Ela é de fibra de vidro. É carbono? Ou de carbono. Tem os dois tipos. Eu saltava com o de fibra de vidro. E de carbono quebra mais fácil ainda. Então, tem que ter um cuidado grande para que ela não bata e não trinque. E, às vezes, você não consegue ver que ela está trincada. Só na hora que vai saltar que ela quebra e dá para perceber, né? Mas me conta como que era esse transporte. E aí, a gente carregava as varas dentro do tubo e colocava na cidade. A gente colocava em cima do carro, num rack no carro. Porque parece uma asa delta, praticamente. Sim, porque a asa delta para quem já viu um carro com asa delta, ela passa o carro, né, quase. A asa delta até é maior que as varas. Uma vez eu fui parada, tava voltando... O cara achava que era a asa delta. Achava que era... Onde você tá indo voar? Eu falei, vara de salto, tô voltando do Pan-Americano. Ai, é você, a Fabiana, né, que ganhou o PAN. Sou eu. Então, às vezes, olhando assim, o pessoal achava que era asa delta. Mas o mais difícil era os voos, né? Que você tem que... Não pensei no voo, imagina o voo. No carro é fácil. Imagina, o que você tem para despachar? Só esse negocinho aqui. E aí, a gente despachava com uma bagagem normal, assim, oversize, né? Tamanho maior do que o normal. E pagava como material esportivo, só que tem aviões que não cabem. Tem aviões que são fechados, né? O bagageiro é fechado, ou tem containers. Então tem que saber até que companhia que vai viajar. Eu sabia o avião já que cabia. Falava, que avião que é? Esse aí. Esse Mas cabe. já aconteceu de ter que mudar de companhia por isso? Já. Teve uma vez eu estava indo para o Mundial, em Moscou, Mundial em pista coberta em Moscou. Saí do Brasil, estava indo. E aí eles compraram, a Confederação Brasileira comprou a passagem por uma empresa. E aí, tava lá na fila e cheguei lá e falou, a gente não leva varas de salto. Eu falei, como não? Mas cabe no avião? Cabe no avião, mas é a política da empresa não levar. Então, além disso, eu tinha que ver se a empresa levava ou não pela política da empresa, porque dá trabalho, assim, lá é uma pessoa especial que tem que ir amarrar em algum lugar, depois tirar do avião, então é um pouco mais complicado. Aí a Confederação de Atletismo teve que comprar uma passagem para uma outra empresa aérea, e aí eu fui separada da delegação. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a delegação viaja todo mundo junto. Viaja. O cara compra um monte de ticket para todo mundo. Então, por isso, poderia acontecer isso, né? Não era difícil, eu acho, até de acontecer. O cara que vai comprar tem que ter puta noção. Aí com o tempo... Porque praticamente todos os esportes podem ser alocados em qualquer voo. Não é o seu caso. Não, só com vara não dá. E com o tempo a gente foi aprendendo, né? Aquele negócio, erro, acerto, uma hora você vai entendendo como funciona. E aí a gente sabia qual empresa aérea que levava. Então, antes de comprar a passagem, a gente tinha que avisar que estava indo com varas de salto, o tamanho, o peso, para eles reservarem, né, o espaço no avião, ver se levava, se não levava, qual avião que era. Não, esse voo não dá, porque esse voo é pequeno. Mas tem um voo 3 horas depois que cabe. Então, a gente tinha que ir no outro voo 3 horas depois. Então, depois, no final, assim, eu viajava sempre com a mesma empresa aérea. E assim, não deixa a vara para chegar depois, né? Sempre chega junto.
Não larga. Às vezes ela não chega junto com a gente, né? Mas ela saía junto com a gente daqui. E hoje em dia o pessoal tá falando, as empresárias falam para mandar por cargo. Mas para mandar por cargo, você tem que mandar uns 10 dias antes para a vara chegar lá e você conseguir treinar ou competir. Mas 10 dias antes, atrás vai ficar 10 dias sem treinar. É. Então tá, hoje em dia, eu falo assim, eu parei na hora certa, porque hoje em dia tá difícil. Você acha que tá mais difícil? Tá mais difícil. Porque as empresas aéreas não estão querendo. Fabi, eu só vim Olá. pra te ver. Cissa, Fabiana. Falei que ela era maloqueira. Oi, gente! Oi! Eu sou fã, porque eu adoro atleta. Tudo bem? E aí, Cicinha, Gente, ela eu tava tô numa- explicando. Olha o BO de carregar vara no gente, como voo. eu cheguei, não repara hoje na fisionomia, eu tô sem maquiagem, só passei um rímel no carro, porque hoje, sabe aquele dia hardcore, que acho que a atleta sabe muito bem o que é isso, né? Sim. Aquele dia que a gente faz tudo de um jeito, mas no final dá certo. Sim, é. É sobre isso. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Enfim. E aí, eu tava falando com o Leo, eu falei assim, gente, eu vou chegar atrasado que eu tô resolvendo umas coisas da vida, mas eu preciso conhecer a Fabi de perto, porque o que eu torci por você naquelas Obrigada. Olimpíadas, acho que você representou tão gigantemente Verdade, o Fabiana. Brasil e principalmente as mulheres. Então, assim, eu acho que porque a gente sabe a luta de ser um atleta no Brasil, a falta de incentivo, a falta de tantas coisas. E aí, quando vocês vão para lá e carimbam, e esse ano a delegação feminina, assim, lacrando, cheio de Foi mulher. ótimo. Todas as Foi medalhas de ótimo. ouro de feminina. Só das mulheres, Lindo. foi muito bom. Que baile. Então, parabéns. Eu peguei um finalzinho aqui. Você parou? Você Parei. parou? Você parou? Como não? Parei, não para ó, não. já faz Fabi. tempo, 2016. Chega uma hora que o corpo pede, né? Mas Não dá para pra porque continuar. é obrigado pela idade mesmo parar? Ou é o teu corpo que você vê que não vai render mais É aquilo um que você precisa? conjunto, né? É a motivação. A gente tem que ter motivação, porque senão não vai. E aí chega um ponto que você fala, nossa, eu quero fazer outras coisas também na vida. É um sacrifício que você falou. Foram 19 anos no atletismo, treinando 5, 6 horas por dia. Abrindo mão de várias coisas. Como atleta de salto com vara desde os 18 anos, desde os 15 anos. 16 anos Isso que eu que te eu comecei. perguntar, quando você fala do atletismo, a gente linka atletismo apenas na corrida. Mas qual é aquela modalidade que vai? Salto com vara, que joga o peso, corrida, maratona, parará, parará. Tudo isso a gente engloba atletismo? Tudo isso Tudo é atletismo. atletismo, tudo atletismo. Tudo que acontece ali é a Pista. pista e campo. Chama pista e campo. Pista e campo. Pista são as provas de corrida. Barreiras, as provas longas, as provas de velocidade, é pista. E as provas de campo, salto com vara, distância, altura, arremesso Cicinha, peso. olha o que ela falou que lançamento interessante. dado. Sabe quando foi a primeira prova olímpica do salto com vara? Feminino. Não. Feminino? Não. Chuta. Olim... Quer dizer, você não vai acertar nunca. Eu não vou Ano acertar. 2000. Sabe o que eu ia falar? 80, anos 80. Então, olha que novo que é para É muito novo. como esporte Porque eles olímpico achavam feminino. que o corpo das mulheres não aguentaria, que as mulheres não aguentariam fazer E salto olha com o que vara. ela fez. Ou Que maratona, baile. salto triplo. Todas essas provas são super recentes para as mulheres. Ou fala, então, ó, pra quem é ignorante que nem eu, por exemplo, nesse sentido aí do atletismo. Então, pra mim, o atletismo estava só ligado à corrida. Não é. Então, dentro da modalidade, né, dentro do atletismo, quantas modalidades tem envolvida? São, contando feminino e masculino, 40 e... Agora você me pegou, não sei exatamente. Acho que mais são ou menos. 41. Mas é Vai, bastante. vamos colocar... Caraca, eu não 48, sabia. 47, Porque, ó, se a gente- eu acho, porque tem um revezamento que é misto hoje em dia. Eles fizeram um revezamento misto. Porque E eu assim, não sei porquê, mas eu tenho uma sensação que o atletismo, ele é a personificação do que realmente é as Olimpíadas que começou lá na Grécia. Aquilo então, lá mas é tem que uma eu- história, né? que- Fala assim, começa a Olimpíada quando começa o atletismo, não é, isso? É isso. Eu Não, acho. é isso, eu também acho. O que eu acho muito legal quando vai para uma Olimpíada é justamente porque tudo acontece ali, vai. A Fabiana tá sentada esperando para saltar, os caras estão correndo os 400 metros, o outro ali tá saltando, é tudo ao mesmo tempo muito agora, mais ou menos, é né? muito dinâmico, são muitas provas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem vai assistir, quer ver uma prova específica, já tenta comprar no setor ali mais perto, de um salto em distância, eu quero ver os 100 metros, eu quero ver a chegada das corridas. Então, vai ali na reta principal. Então, e o atleta tem que ter muita concentração por causa disso também, né? Porque Sim. imagina, eu vou Putz. saltar e aí tem alguém correndo aqui, correndo do meu lado e o público gritando, concentração no seu. Fabi, você está falando de concentração. Semana passada a gente conversou com a Sil, né?
E ela é uma terapeuta, vamos chamar assim, uma terapeuta, e o foco dela hoje é em esportista. E aí a gente estava conversando aqui, que me chamou muita atenção uma entrevista da Rebeca, que ela disse, a repórter perguntou, o que você pensa, no que você se concentra naquele momento, né? E ela fala da receita. Tá pensando na receita. Você viu essa também? Sei lá. Eu vi. E aí a gente levantou essa lebre aqui, e eu quero te levantar isso também. Porque daí a Sil falou assim, acho que ela ponderou dessa forma, cada um tem o seu modo, cada um tem o seu jeito de se desconcentrar concentrando. Queria saber como que é a tua forma. Aí eu ficava assistindo as outras provas. Às vezes tinha telão, eu ficava olhando o telão. Aí passava alguém correndo, eu olhava. Eu juro por ficava Deus que eu pensei assistindo que a você prova. fosse assim, ó. Vou ganhar. Não, mas não dá. É muito Mas- estressante. Mas assim, o salto com vara, ele é muito complicado. Porque você faz um salto, aí depois você tem que ficar esperando um tempão, né? Isso que eu ia perguntar. É mais tenso você ficar entre um salto e outro, ver todo mundo saltando, porque saltam 3 vezes, não é isso? E são 3 vezes em cada altura. Isso. Aí Então, tem é mais expectativas, né? é mais pesado, é mais tenso essa hora ou a hora que você pegou a vara e é a sua vez? Ai, na vez de saltar mais Acho que é vezes. mais, né? Aí tem uma expectativa ali que tá chegando a sua hora, você começa a ver, não, essa vara que eu vou usar, O que passa na cabeça? manter o aquecimento. Aí eu tentava assim, imaginar Esqueci até de pôr água o pra ela. meu salto, eu fazendo certo o meu salto, e eu falava umas Você fica coisas, mentalizando o salto. mentalizando o salto, e eu tentava falar umas coisas pra mim, assim, pra me dar confiança, que eu sou capaz, que eu já fiz o salto, que eu sei fazer. E assim, a competição, assim, eu não vou nem imaginar, mas a competição que eu ficava mais nervosa, sabe qual que era? Qual? Não, brasileiro. Brasileiro. Por quê? Porque o público? Por causa do 100% público, ali? mas que eu me Porque acho que a sentia na responsabilidade era toda obrigação sua. de ganhar. Entendi, Eu falava, nossa, eu entendi. sou a melhor do Brasil, eu preciso ganhar. Eu não posso Cicinha, errar. Duas vezes Duas campeã vezes mundial, finalista. Punk. campeã, recordista sul-americana e brasileira. Qual é o treino mais assim intensivão para uma pessoa que quer fazer salto com vara? Você tem que treinar de que forma? Assim, qual é a tua? Eu digo assim, é correr, é fazer musculação, é abdômen. O que você tem que ter bem potente para que você te ajude a ter esse impulsionamento, Então, né? o salto com vara, ele é muito completo, né? Você tem que trabalhar o corpo inteiro, porque precisa de velocidade, por causa da corrida. Tem que estar forte e firme, estruturado, porque tem que passar a energia da corrida para a vara. Então, tem que ter essa coordenação. Tem que ter força no braço para aguentar o tranco ali a hora que sai do chão, o abdômen, para ficar de ponta cabeça. Então, eu trabalho o corpo inteiro. E uma das coisas que a gente fazia no treino era dividir o salto em partes. Então, eu treinava só a corrida, fora ali da pista. Eu falei que eu fazia ginástica artística, continuei fazendo ginástica durante o atletismo também, durante o salto com vara, para fortalecer braços, para ter essa noção de... Porque a gente fala que o salto, a segunda parte do salto, ele é muito ginástico, né? Você tem que ficar de ponta cabeça e fazer esse balanço aqui, como se fosse numa barra, né? Tá na vara, que ela é móvel. Mas então eu treinava algumas coisas na barra também fixa, para ajudar ali nessa segunda parte do salto. Fazia treinozinho na corda, de ficar de ponta cabeça, subida na corda, musculação, corrida de Eu não velocidade. paro de olhar teu braço. Eu tô assim, encantada. Já parei, tá? Faz 8 anos, gente. Obrigada por eu faço uma musculação para pegar um tônuzinho desse. Mas foram muitos anos, né? Então o corpo Na tem verdade, memória, né? Ô, Total. Fabiana, uma pergunta besta. Mas acontece de, numa competição assim, errar o lugar de encaixar Cair? a vara? É muito difícil. Muito difícil. Porque ele é grande, ele não é pequeno. E é meio que escorrega ali pro meio? Ele é descido, assim, né? Ele é inclinado, ele inclina. Porque assim, pra quem, mais ou menos desse tamanho, pra quem assim, tá ó. assistindo, eu acho que Ah, todo não, é mundo que já dá. pensou isso. Todo Porque mundo é já um pensou assim, buraquinho ali que vai meu, errar, né? e se não conseguir encaixar o negócio? Porque passava isso na minha cabeça. Se não encaixar, ela voa com a vara para frente, né? Não encaixa, não vai, né? Então, aí ela vai. É uma lança, né? Eu já Quanto pesa essa. dois quilos. Vai, ela no não é máximo. pesada, Ela pensei é que fosse leve. pesadona. Não, se pegar no meio, né? Ela é leve. Mas imagina pegar na ponta, aí você ter 4,5 metros de vara lá pra frente, ou 4 metros que for. Aí pesa, né? E qual a envergadura que ela dá ali, Fabi? Vocês têm esse cálculo, assim, a envergadura? Porque ela engata ali, aí vocês vão subir, ela vem pega. uma... Isso depende muito da técnica do atleta, da vara que ele tá usando. Ela- Eu tava falando, as cada varas vara elas têm flexível de um- flexibilidade. tem um Então tem varas modelo. mais flexíveis e menos flexíveis. Se você quer que te jogue mais alto, tem que ser menos flexível. Mas você também tem que conseguir colocar energia na vara e fazer a vara caminhar em direção ao colchão. E quando você pega uma ou outra, você vê muita diferença.
Faz diferença. Muita diferença. É assim, envergar, se você forçar para envergar, você não vê nada. E às vezes é um pontinho mínimo, por exemplo, que eu tava falando, para você ver a envergadura da vara, coloca um peso no meio e vê quanto que ela enverga. É coisa assim de 0,3, 0,5. É nada. E já dá essa sensibilidade. Já muda completamente o salto. Agora, Muda. Cicinha, É antes de você nada, chegar, ela eu tô falou- assim, Nada, mas muda. Sabe como o eram as pensando. varas no começo? Não. Chuta. Madeira? Foi madeira também, mas no começo era Bambu. bambu, depois foi madeira, só que madeira quebrava mais fácil que É, o bambu. madeira. ainda. É, porque o bambu, você vê, ele faz aquela envergadura no E tu meio machucava? daquele- do canavial ali. Ah, vira. Hoje não quebra. machuca? Machuca, mas eu ainda passava uma cola. E que pra material é saltar. hoje? Fibra de vidro ou É, carbono. fibra. E pra saltar tem gente que passa aquele pó branco, né? Que nem da É, ginástica. que a gente... magnésio. É talco. Ah, pensei que era talco. Magnésio. E eu passava cola. Eu não passava magnésio, porque eu passava cola porque eu achava que ficava mais firme. Como o handball. Handball, eles passam cola ali nos dedos, né? Pra bola grudar um pouquinho melhor ali na mão. Mas tem que sair fácil. Então, na vara também, ela tem que sair fácil na hora que eu... Ô, Fá, mas eu tô né? pensando aqui uma coisa. Quanto você tem de altura? 1,72. Você é alta. Então, assim, eu acho que a dificuldade de um atleta alta, acho que em todos os esportes, é muito maior do que de um atleta que tem uma estatura pequena. Não, então, mas... Porque até a tua envergadura de Mas corpo é para outra. o esporte dela, a maioria das meninas melhor. são da sua altura para mais, não é isso? Sim. É melhor, mas é mais difícil, não Precisa é? de mais força. É mais força, é isso que eu tô Mais querendo força dizer. de abdômen. Imagina, tem uma perna mais longa É pra lógico. puxar, mais um corpo mais longo para subir. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque eu consigo segurar mais alto na vara. Então, se eu tô segurando mais alto na vara, quando ela estiver reta, eu tô mais perto da barra que eu vou saltar. Quem é mais baixo, se quiser saltar desse mesmo ponto, vai ter que segurar mais baixo do que eu. Então, quando a vara estiver assim, vai estar segurando mais baixo. Então, é muita física também o salto com vara ali. É um jogo de xadrez. Dependendo da altura que você segura na vara, muda a envergadura da vara, onde vai ser o ponto alto do quadril. E vento muda? Muda a velocidade. A velocidade. Perde Mas velocidade. muda muito. Você que pedala quando tem vento contra, Sim, não sim. faz uma diferença absurda? Faz. Então, Quem foi cara, tua também. inspiração, Fabi? Onde você tirou essa me desses colocaram esportes? ali na Ah, sala. mentira! Sério. Porque quando eu era pequena, Uhum. meu sonho, gente, acho que aí de casa também alguém vai se identificar e talvez você. A Nádia com a Manete. Ah. Ela fazia assim, tchá. Eu falava, gente, um dia eu quero fazer isso. Imagina. Ah, né, não, amor? eu assisti a ginástica Imagina. artística, eu assistia assim, a Olimpíada, gravava, depois ficava, era fita cassete, tá? Sim. Aí eu gravava, depois ficava Tamo voltando, todo mundo pra assistindo. pior aqui, tá? Essa mesma Ai, faixa não. etária aqui. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas ficava assistindo, eu queria aquelas músicas pra minha série de ginástica. Eu fiz ginástica, né? 10 anos de ginástica eu fiz. E aí depois eu comecei, até tava falando, eu comecei a ver que eu não ia chegar nos Jogos Olímpicos na ginástica. Ela já queria ir E para aí os eu fui Jogos pro Olímpicos. atletismo, desde a Olha época que da legal. ginástica. Que legal. Eu Olha tinha a diferença, né, de Mas você começou, sonho. tipo assim, escola, aí da escola você se destacou, aí alguém te levou para um Não, clube. Meus pais me levaram para um local de treinamento da prefeitura, lá de Campinas. Você é de Campinas? Sou de Campinas. Eu morei em Campinas 4 Ah, anos. que legal. É, bem gostoso. Ali perto da Lagoa, na Lagoa do Lagoa Taquaral. do Taquaral. Ali que eu treinava. Linda ali, né? É, Adoro ali. gostoso. Com E quanto aí tempo você veio treinar em São Caetano? Então, aí eu mudei para São Paulo, acabei a escola, 17 para 18 anos, eu ia fazer 18. Um pouquinho antes de fazer 18, mudei para São Paulo, fui morar com umas meninas de atletismo, porque era o que eu queria ficar no esporte. E quando qualquer competição que ia brasileira, só ia você para saltar com vara? Não, tinha mais. Tinha? Tinha outras brasileiras, sim. Não tem muitas, assim. Hoje em dia, se a gente for pensar, acho que não tem 100 atletas de salto com vara. Né? Nas Olimpíadas foram atletas brasileiros? Foi a Juliana Campos, que ela treinou comigo, assim, quando eu estava terminando minha carreira como atleta, ela estava ali começando. E ela é a melhor brasileira que tem. Ela foi, mas não conseguiu classificar para a final. Ela foi no Mundial ano passado, a Olimpíada esse ano, mas ainda não conseguiu chegar numa final. Mas ela tem condições. Ela é alta, mais ou menos a minha altura. Acho que o esporte também é muito cabeça, né? Você tem que estar Super, confiante. E Não é fácil ser atleta. Não é fácil. Profissional não Porque é fácil. De físico, ponta ainda. cabeça, você tem que... Aguentador, superador. Por isso que eu te pergunto assim, você foi pro esporte. Tudo bem, até então seu pai te levou, sua mãe, mas teve um olheiro, alguém que falou, não, essa menina tem um potencial, eu vou levar e vou... Porque é um trabalho ali de treinamento, tanto psicológico quanto físico, né, de incentivo, que não é fácil fazer sozinho, assim, um dia eu vou parar nas Olimpíadas. Então, eu quis parar a ginástica, eu fiz um teste para entrar no atletismo, porque meu pai viu um anúncio no jornal. Ela Eu contou fui isso. fazer o Ah, teste. você contou, eu perdi, gente, desculpa E aí o meu técnico
que foi meu técnico minha vida toda, virou meu marido depois, ele Sim. estava lá selecionando. E é ele que me pegou pra colocar E ele salto com era vara porque eu ex-saltador fiz- com vara. É, E aí, ele que te falou, de repente, acho que você leva jeito pra saltar com foi. vara. Porque ele falou, você já tem força nos braços, sabe ficar de ponta cabeça. Sabe Mas aí ficar de você ponta curte. cabeça é bom. então... Você curtiu quando ele falou assim, dá pra você saltar com vara? Eu falei, acho que eu fui muito assim, tá bom, vou ver o que é isso, né? Porque nem eu sabia o que era salto com vara direito. Caramba. E você tem a noção que você, assim, tipo, se torna exemplo pra um monte de meninas, pra um monte de pessoas mesmo que querem ser um atleta, que querem ter um futuro dentro do atletismo? Assim, sabe quando eu percebi isso? No meu último Troféu Brasil, meu último brasileiro. Porque sempre eles colocavam lá no programa horário, qualificação um dia, no dia seguinte, final. E nunca tinha qualificação, porque não tinha gente suficiente e ia pra final direto. No meu último ano, teve qualificação. Tinha muitas meninas competindo. Eu fiquei tão contente Que legal. por ter criado isso, né? Essa vontade. No masculino não teve no feminino. Eu imagino. Então, das mulheres querendo, as meninas querendo fazer salto com vara. Então, eu achei muito legal. Até meu técnico falou, putz, você não tinha nem que fazer qualificação, tinha que ir pra final direto. Eu falei, nossa, eu acho muito legal ter qualificação, porque isso quer dizer que tem mais meninas querendo Que fazer se salto com vara, inspiram. que eu incentivei. E muitas meninas que tiveram a mesma história que eu. Fizeram a ginástica artística, cresceram demais ou não se deram bem e depois foram pro salto com vara. Então, eu achei isso muito E legal. eu tenho certeza que isso acontece, porque você é uma mulher bonita, uma mulher carismática, uma atleta, com super potencial, campeã. Você olha aquilo, você fala, eu também quero. Da mesma época da minha época, por exemplo, que eu amava o vôlei e eu via a Isabel, não sei o quê, eu falava, gente, eu quero ser que nem essa mulher, porque são mulheres, assim, grandes. E eu acho que a mulher no esporte, ela se torna um ícone, ela fica muito grande, principalmente hoje em dia, que a gente, não levantando bandeira, nem de feminismo, nada disso, que eu não sou feminista, nada dessas coisas, mas eu acho que a mulher tem espaço, e cada vez mais a gente vai mostrando que você tem força física, sim, o seu corpo pode tanto quanto o corpo dele, né? Sem esse tipo de preconceito. E é uma forma diferente. É diferente ver uma mulher fazendo esporte e um homem fazendo esporte. Total. A mulher é mais fraca, não é mais veloz. Total. Então, por exemplo, salto com vara tem 1 metro de diferença do feminino pro masculino. De recorde. De recorde. E é normal isso. Mas você pode também, é isso que é E é legal. tão bonito quanto. Não é Sim, porque faz tranquilo. menos, salta menos ou não é tão rápido que vai ser, não é legal assistir. É muito legal Porque assistir. assim, eu acho que das mulheres, nessa época que ela competia, pô, a gente torcia muito para 2 mulheres, eu acho. Que era a Malren, né? E a Fabiana. Adoro a Malren. É, do salto em Tá, acho que eram as duas Nossa, que Malren, representavam. uma época a gente tinha muito contato, eu preciso chamar ela no WhatsApp, que ela gosta de cantar, e a gente ia para um karaokê cantar. E a Malren canta muito Mal bem. encanta, é. E a gente ia, quer dizer, eu depois, né, dei umas certas biritas na cabeça, acreditando que podia, e Malren também, mas era muito legal, muito, muito maneiro. Sim, mas era o destaque mesmo. Hoje em dia eu vejo assim, o atletismo tá faltando mulheres, tem mais, assim, com destaque, tem mais homens. Hoje em dia que a gente teve 2 medalhas, né, nos Jogos Olímpicos de Paris, que foi o Caio Bonfim na marcha, que também era uma prova igual ao salto com vara, que ninguém conhecia, Verdade, ninguém dava valor, verdade. não tinha investimento. E hoje em dia a marcha tem esse valor, tá aparecendo. Tem até mulheres fazendo, a Viviane Lira, que foi super bem, a Érica Senna. E o Alisson dos Santos, né, do 400 metros com barreiras, que foi medalhista de bronze. Então, são os homens ali que estão se destacando. Mas eu vejo que as mulheres estão numa entre-safra ali. Eu vejo Pô, muitas mas só falando da quantidade de medalha de ouro que as mulheres Total. trouxeram já é mas no sensacional. atletismo eu falo, assim. Ah, tá. Acho que no atletismo a gente tá numa entre-safra, assim, que você estava falando, que tinha eu e a Malren, que a gente se destacava, que era a muito. esperança de medalha. E agora deu uma baixada, parece que a gente tá nessa entre-safra. Agora os homens estão se destacando um pouco mais no atletismo, mas tem um trabalho aí, acho que... Depois da Olimpíada do Rio, deu uma piorada em relação a patrocínio, a investimento. perguntar. Isso a gente sentiu bastante. A equipe que eu competia acabou, os clubes diminuíram o salário, diminuíram o número de atletas. Ô, Fabiana, e os atletas sofreram. Pandemia também, né? um atleta depois da consegue pandemia. sobreviver com dinheiro de atleta? Profissional, né? Isso, atleta profissional? Então, eu falo, eu tive sorte, eu conseguia fazer isso. Ou Hoje ele tem que complementar a renda, alguma coisa? eu tinha uma boa equipe, eu recebia bem, eu tinha médico, fisioterapeuta, tudo dentro da equipe. Então, eu tinha essa tranquilidade. Mas hoje em dia deu uma piorada, assim, você tem que meio que complementar. Tem pouquíssimos atletas que conseguem viver disso. Sobreviver. E, normalmente, os atletas que já têm destaque, que já competem internacionalmente,
que tem essa tranquilidade de competir, de fazer só o esporte, né? Ser profissional do esporte e não ter que pensar em outras coisas. Mas os atletas mais novos, que realmente precisaria de um salário melhor, se dedicar mais, ter dinheiro para poder viajar, fazer intercâmbios, que são coisas fundamentais, que foi super importante. Ir para fora e ver que as outras atletas que você vê ali o nome no ranking, os resultados... Como elas treinam, né? De que forma, né? Mas que elas são iguais a você. Mas é Sim. muito diferente o treinamento? É, Eu acho que a mão de obra, né? Os instrumentos que vocês têm à disposição são outros, Estrutura, né? então, no Lógico. caso, né? então, quando eu comecei salto com vara, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, até nem terminei, nem concluí aquela minha ideia lá, que eu comecei a falar das varas, que elas são todas importadas, a gente não tinha colchão, não tinha varas, e a gente não tinha conhecimento de treino e de técnica. E aí nós começamos a fazer, fomos para os Estados Unidos para conhecer, para ver como que era. Foi legal, mas o meu técnico não estava contente com o que ele viu nos Estados Unidos. Ele queria saber de algo mais. E aí ele foi para a Europa e ele conheceu o Vitaly Petrov, que foi técnico do Sergei Bubka, que foi um multicampeão. Foi o aí. técnico do Thiago também, não Foi foi? técnico do Thiago Braz também. Foi do Thiago Braz, porque o Thiago treinava comigo e a gente fazia intercâmbio com esse Que legal. treinador. E aí era tudo assim completamente diferente do que a gente fazia. Como segurava a vara, como começava a correr, como abaixava a vara. Eu treinava umas 2 horas por dia, passei a treinar 5, 6 horas por dia. Então, aumentou muito e mudou muito, assim, principalmente a parte da técnica. Não só do salto, mas da corrida, de um salto em distância que eu tinha que fazer, de uma corrida com barreiras. Eram coisas que eu não fazia. E eu tive que passar a fazer. Então, eu vejo, assim, que falta um pouco desse conhecimento, como aconteceu na ginástica artística também. Sim. Teve que vir um ucraniano também para cá, para a ginástica artística, uns anos atrás, na época da Daiane, para evoluir. E o salto com vara foi a mesma coisa, precisou desse intercâmbio. E uma das coisas também que me ajudou muito foi para fora competir, porque aí eu cruzei com a Zimbaeva, ela Porque na época era a Izibaeva, que era a mulher, Zimbaeva, né? a russa, né, que é Isso. recursa mundial até hoje. E ela passou a treinar com esse treinador que eu fazia intercâmbio. E aí a gente ficava no mesmo centro de treinamento que era na Itália, que era a minha base, para eu sair para as competições lá na Europa. E aí eu comecei a ver que ela também ia mal nos treinos, e que ela chorava, e que ela sentia dor. Olha Ela isso. tinha seus dias ruins também. Eu falei, nossa, ela Você sente as co- mesmas coisas que eu. É. Interessante. É bom ver isso, Dá um né? alívio. Dá um alívio. Fala, bom, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Então, você começa a ver que as coisas não são tão complicadas. É difícil, muito difícil. Lógico. Mas que você também pode chegar. Você começa a acreditar um pouco mais. Então, esse intercâmbio é super importante para isso também. Ô, Fabi, e tem sacanagem, assim, entre os atletas? Por exemplo, o modelo fala que tem muita sacanagem, assim. Os caras, sabe, quebra salto pra outra não entrar, coloca a coisa dentro do sapato pra espetar o pé, troca sapato Mentira. pra... É, tem muita sacanagem. Gente, Eu vamos já chamar uma modelo pra Eu já gravar. escutei cada bastidor, assim, mesmo pesado, sabe? Mas com o atleta também tem, principalmente numa hora olímpica, tipo a sabotagem mesmo, que a gente viu a outra do jogo de xadrez, não foi xadrez? Ou de... Envenenou a mulher. Mentira. Você não viu? Foi essas Olimpíadas, Não. amigo. Você ficou sabendo bem? Não, xadrez não. Não foi, tem, Catito? Não, xadrez não tem Foi, xadrez na gente. Olimpíada. Mas mas tem. Agora Não tem xadrez na Olimpíada. teve agora em xadrez, entrou surf, entrou. Qual outra modalidade que entrou? Skate lá. Ai. Jogo de tênis de mesa diferente. Enfim, e aí pode. Depois vocês googlam. Depois vocês googlam aí. A mulher foi lá e envenenou. Ela colocou um pó nas Agora, peças. em Paris? Agora, de Paris. Ela coloca um pó nas peças, onde a menina ia pegar. É mercúrio, né? Era uma coisa assim. Não lembro o que é. Era mercúrio, alguma coisa. Bom, enfim, depois ele vai ver lá. Bom. Tem essa sacanagem entre vocês? Aí é mais difícil. Eu tinha um cuidado absurdo em relação a De quebrar doping. uma A ve- doping. uma Pra mim, a vara. minha preocupação era doping. Botar um negócio na tua água. Então, Não aceita nada de ninguém. não, e assim, eu bebi água, deixei meu copo aqui, fui pegar um negócio, voltei. Outro copo. Ai, vou pegar outro copo. Ou eu colocava dentro da minha mala, ou eu tava sempre comigo, senão eu trocava. E muitas vezes, nas competições, nesses meetings internacionais, tinha um refeitório dos atletas e tinha uma jarra com água na mesa. Eu nunca tomava aquela água da jarra. Eu levava minha garrafinha fechadinha ali e tomava. E a comida é tranquilo, é de boa pra comer nesses Porque lugares. é organização, É, né? eu acho Então, assim, você tem que ser neurótico, mas também você não vai deixar de comer, né? Então. Mas você nunca escutou, de repente, assim, uma coisa na vara de alguém, quebrou a vara da Ai, fulana, ou o não. tênis, alguma coisa, nada? Não. Não, o atletismo, assim, pelo menos no atletismo, o pessoal não fazia isso. Porque eu acho que o esporte, ele
Você não pode querer sacanear outro. Eu acho que você tem que pensar que você tem Gente, que ir também bem acho. e você tem que ir melhor que o outro. É. Então, era difícil, assim. E muitas vezes no salto com vara era complicado, porque às vezes você chegava na competição, sua vara não tinha chegado. Aconteceu uma vez só comigo. Mas aconteceu com outros atletas, porque às vezes a gente estava até comentando disso, de caber no avião, tinha empresária que não levava. Sim. E algumas vezes eu sempre chegava 2 dias antes da competição, porque se não chega comigo no voo, tem mais 2 dias ali para chegar para a competição. Então eu tinha esse cuidado, mas tinha gente que às vezes chegava um dia antes, e aí a vara não chegava para a competição. E não é uma coisa que dá pra sair pra comprar, né? Não, e aí você tem que pedir emprestado para alguém que tem alguma parecida com a sua, porque ela é pessoal. Porque depende do seu peso, da sua velocidade, da técnica, da altura que você vai saltar. Aí você põe o nome, a bandeirinha, E alguma eu coisa. colocava o nome, colocava um Fá na ponta. Então, eu já emprestei vara para outras meninas. Então, eu acho que tem que ter isso, entendeu? Eu acho que isso é o legal do esporte. Você tem que entender que, pô, o material da pessoa não tá lá, não é ideal. Não é a vara que eu vou saltar, ela não vai saltar com a mesma vara. Eu acho que o pessoal acaba não emprestando. Falei, a vara que eu tô saltando, eu não vou te emprestar agora. Mas a outra que eu não vou usar, você pode pegar. Tá. Então, Então existe, tem essa parceria, ajuda. uma Tem cumplicidade uma aí. parceria. Não é tão feio assim, não, como... E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu estava escutando uma entrevista da Hortência outro dia, estava ela e a Virna, ela foi no podcast da Virna. E aí elas estavam falando da Vila Olímpica, que é um babado, confusão e muita gritaria, né? Bom, você acha o que você quer lá, né? Se você não quiser procurar, você não acha. É muita gente junto, né? Falou, muita amor, gente. que é todo mundo que... Eu já ouvi gente também. transando, Já ouvi de gente tudo já. não sei o quê, a gente em Eu show, já a ouvi de gente tudo. tudo. Tem festa, tem. Mas assim, se o atleta vai lá pra competir, e assim, muitas vezes você vai, compete e já vai embora. Você não consegue ficar lá muito tempo, 1, 2 dias no máximo. Os outros países até ficam, mas o Brasil já manda embora logo para não ter toda essa confusão. Quanto menos dor de cabeça para os dirigentes, melhor, né? Mas assim, você encontra de tudo. Acontece tudo. São muitos prédios, muita gente de todos os esportes, pessoal bonito, corpo legal. Quantas Então, Olimpíadas acha você tudo, né? participou, Eu participei Fabiana? de 3. Qual foi a mais bacana? Quais as 3? Pequim, Londres e Rio. Para mim, Pequim... A mais assim, diferente, eu acho que é Pequim. Não, né? a hora que eu entrei na vila de Pequim, Pô, a lógico. vila era maravilhosa. Nossa, os jardins, era tudo, todos os detalhes, era Nossa. pensado, tudo bonitinho. Demais, Pequim. Já imaginou? E depois, isso foi 2008. Depois eu voltei lá para o Mundial em 2015, no mesmo estádio, passei em frente da vila. Tá igual, não entrei, mas tá igualzinho, super bem cuidado, o pessoal morando, a região que cresceu diferença, pra né? caramba. Eu fiquei impressionada. Eu falei, putz, nossa, Pan-Americano. Eu fiquei pensando no Pan, né, em 2007, que foi no Rio. Nossa, foi um sacrifício o pessoal conseguir a documentação dos apartamentos. O chão afundou. É absurdo. Teve vários problemas na vila de 2007, do Pan-Americano. Ô, Fabi, e qual é a sensação de você subir num pódio, saber que o mundo, não é só o Brasil ou os Estados Unidos, não, é o mundo inteiro Cai a está ficha. te olhando. A sua bandeirita. E você sabe que aquela hora tá lá em você, tá? Passa o trem ali, gente. Aí é assim, começa a passar que vale a pena, né? Todo o sacrifício. Eu falo que a gente tem muito mais tristezas, frustrações, dificuldades do que alegrias. Mas nesse momento compensa tudo. Então passa isso, entendeu? Essa emoção de falar, nossa, valeu a pena tudo, todo o meu sacrifício, tudo que eu fiz. E eu quero estar aqui outras vezes, né? Então é uma satisfação, aquela sensação de É um alívio também. acho que alívio não. Essa Você fica orgulho, só assim, eu sou foda. Mas você consegue ali ter a dimensão da heroína que você se Não, torna acho que nesse é não, momento? É só depois, né? com o tempo. Eu lembro quando eu voltei do Mundial em 2011. E assim, eu sempre fiz tudo. Eu vou no mercado, ando na rua, ando a pé. Eu faço tudo. Eu tô por aí. Tá Você pode me certíssimo. encontrar na rua aí. E aí, eu lembro que eu tava andando na rua, o pessoal parava o carro, abria o vidro. Fabiana, parabéns, estava torcendo por você. Que Então, demais. né? aí começa a cair a ficha. Eu falo, nossa, olha o que eu fiz, né? Olha quantas pessoas estavam me assistindo, olha o reconhecimento. E depois que eu parei, aí eu senti muito mais o reconhecimento das pessoas, sabe? Tanta gente veio falar da minha carreira, o que eu fiz. Aí você começa a falar, nossa, realmente, eu fiz bastante coisa. E eu falei, né, que eu tinha esse sonho, quando eu entrei no atletismo, de participar de uns Jogos Olímpicos. E aí eu tinha uma coisa na minha cabeça, não sei porque eu tinha essa frase na minha cabeça, que eu queria fazer história.
Não sei, Olha sabia isso, que olha história que eu isso. queria fazer. Que sei legal. lá. Não é fraca, não, hein? Ganhar Que uma legal, medalha você- do Sul-Americano. Acho que era essa a história que eu queria fazer. Que legal. Mas depois que eu parei, eu falei, nossa, eu falava isso e fiz. agora eu entendi o que eu queria fazer, né? E fiz. Que demais. E assim, não foi só as conquistas, mas desenvolver uma prova, né, dentro do Brasil. Era uma prova que ninguém sabia o que era. Eu lembro quando eu comecei na escola, eu falava que eu estava fazendo salto com vara. Ah, que lá que você vai e lança. Eu falei, não, esse é o lançamento do dardo, é um que você salta. Então, ninguém sabia o que era. E aí, aos poucos, as pessoas foram conhecendo e eu fui tentando explicar também a técnica, a regra da competição. Então, eu sempre tentei ser muito sincera nas minhas entrevistas, principalmente depois da prova. Falei, eu fui bem, não fui bem, poderia ter saltado mais, porque, não troquei a vara, as varas têm flexibilidade. O primeiro salto foi assim, na terceira tentativa eu consegui. Então, eu fui tentando explicar nas minhas entrevistas pós-prova como que era, e as pessoas foram entendendo e foram conhecendo o que era o salto com vara. Hoje em dia as pessoas sabem, né, o que é. Ô, Fá, mas aí você falou que agora você não tá mais, né, no game, assim, parou. Mas você tá perto do esporte ainda? Você consegue, de repente, treinar alguém? Você tem vontade de ser uma treinadora de alguém? Ser olheira e achar uma pessoa que possa... Ela foi comentarista da Sport TV na Olimpíada. Isso é muito legal, isso é muito muito legal. legal. Desde quando eu parei, sempre tô na Olimpíada Mundial comentando. Eu faço Mas eu digo parte... treinar alguém, passar o teu conhecimento Não. real pra alguém, Assim, sabe? quando eu fui fazer faculdade, eu não quis fazer educação física. Eu falei, não quero ser treinadora. Eu fiz fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. Mas eu trabalho com essa parte de postura, prevenção e técnica de corrida. Que é uma prevenção também para pessoas não se machucarem. Então, eu não queria ser técnica, mas eu faço parte de um grupo da Confederação Brasileira de Atletismo, que chama Ídolos do Atletismo, que a gente leva para manter vivo na memória das pessoas os medalhistas do Brasil. Então, são todos medalhistas olímpicos e de mundiais que fazem parte desse grupo. Então, a gente faz palestras, clínicas. Então, a gente leva o atletismo, né, para o Brasil todo. E, de vez em quando, eu apareço lá nas competições, nos treinos. Eu dou meus palpites ali. Eu gosto de conversar com os atletas e falar. Até surgiu, acho que todo mundo acabou vendo, né, um menino do Piauí que faz salto com vara, que ele estava saltando com vara de bambu caindo na areia. Não sei se chegaram a ver. Não vi, vi, não eu não vi. Nossa, eu recebi milhares de vídeos desse menino do Piauí, 13 anos. E aí ele, assim, aquela vontade de querer fazer salto com vara, ele construiu uma pista, assim, um lugarzinho para ele, um setor, né, para ele saltar no fundo da casa dele. E às vezes tinha uns colchões de cama, às vezes não tinha colchão nenhum. Então ele treina num terrenão assim, baldio. Depois eu conversei com ele, são 5 meninos que treinam ali com ele. E aí ele veio para São Paulo, fizeram uma matéria com ele, porque começaram a mostrar, o menino tem força de vontade, super talentoso e não tem condição. Então, foi muito legal esse encontro com ele. Eu passei umas dicas, falei, e tô tentando mexer ali meus pauzinhos, ver com as pessoas que ele, o treinador, venha para São Paulo. Não dá para ele mudar para cá, tem 13 anos, trazer toda a família, toda a estrutura. Mas que ele venha fazer intercâmbios aqui, né? Para ele estar aprendendo, fazer umas clínicas. Nas férias dele da escola, vir para cá, se o governo conseguir ajudar. Então, o pessoal do Salto com Vara está meio que envolvido, o Thiago Braz também, para que esses O Thiago ainda participa de competição normal, né? Sim, ele compete ainda. Mas que esse menino tenha condição, né? De, sei lá, se desenvolver e... Que legal. Quem sabe, né? Não vira um atleta aí olímpico. Ô, Fabiana, e tem muita diferença de a delegação brasileira, cada um com seus esportes, mas tem muita diferença de esporte para esporte? Da estrutura, tipo do atletismo para natação? O atletismo é muito grande, né? Como a gente tá falando. Vão... Né? Futebol eu sei que tem. Futebol, no. Não, Futebol não da dá pra Olimpíada são umas 50 pessoas, contando com o técnico, 50 pessoas. No vôlei é muito menos, na ginástica artística é muito menos. Então, a estrutura é diferente, porque o atletismo é muito grande. São muitas provas diferentes, né? Logísticas diferentes. Por exemplo, salto com vara, uma logística de viagem já é diferente, para treinar. Então, muda sim, e mesmo o treino, né? É diferente. Quantos treinos você tem que fazer por dia, você tem que estar mais descansado, ou, por exemplo, no atletismo, chega mais perto da competição, você diminui o treino, você não aumenta. Deixa eu te perguntar, como que era a tua rotina? Por exemplo, você treinava quanto tempo? Antes, depois, perto, quanto tempo? Como que fica a alimentação, rotina de exercício? Eu tinha um mês de férias, depois quando eu voltava das férias, a gente contava os treinos por semana, então eu chegava a fazer 10 treinos por semana.
Então, segunda de manhã. 10 treinos por semana. Então, você... Segunda de manhã à 5, tarde. 2 treinos por dia. 2 treinos por dia. Ó, vai olhando, gente. Aí eu tinha descanso quarta. Então, mas 2 e treinos por domingo. dia, por exemplo. Quanto tempo cada treino? Então, dava 6 horas por dia. Então, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. E nessas 3 horas fazia o quê? Por exemplo, às 3 horas da manhã. Às 3 da manhã. 2 vezes na semana eu fazia o salto. Então, segunda e quinta eu saltava. E o resto, à tarde, eu fazia musculação e uma corrida. Sempre tinha que acabar com corrida, meu treino. Então, sempre tinha um cardio lá, que era a corrida. Tinha. Então, eu tinha musculação e corrida. Aí, na terça, eu fazia barreira e corrida com vara. À tarde, tinha que fazer uns multissaltos, né? Que a gente chama saltos para fortalecer perna, para ganhar dinamismo. E uma parte de força, ginástica, ou só musculação também. Exercícios com peso do corpo, de força. Aí, quarta, era descanso, mas tinha que fazer massagem, sauna, uma recuperação. Às vezes, nadar. Quinta, saltava de novo de manhã. À tarde, musculação e corrida. Corrida, assim, corridas mais curtas, né? Porque não são corridas tão longas, porque eu precisava de velocidade. Aí, sexta, era um salto em distância e corrida com vara de novo. Às vezes, eu fazia só entrada. Entrada é só aquela primeira parte do salto, que entra e cai em pé no colchão. E à tarde, de novo, alguma coisa de força e salsa. É muito complexo. Aí, no sábado, eu ia para ginástica artística e fazia mais um treino de corrida. E alimentação, Fá? Alimentação, quando tá em época de treinamento, assim. Então, eu era bem regrada, mas não radical. Assim, não posso comer uma pizza. Eu comia uma pizza, eu comia um chocolate de vez em quando. Mas, normalmente, o que se come um atleta de ponta? O atleta come bem, viu? Come Então, bastante, porque gasta bastante energia. Eu vejo gente que come chocolate, eu vejo que come não sei o quê. O pessoal come uns... O cara gasta tanta caloria, né? A fritura. Eu não comia fritura. Então. Essas porcarias. Fast food, fritura. Tem que comer saudável. Você come bastante, mas come comer saudável. arroz, feijão, a proteína, salada, um chocolate, ovo, pão. Isso. Aí pode. Sim, uma pizza de vez em quando, não tem problema. O hambúrguer de vez em quando, tudo bem. Bebida alcoólica, não, esquece um sabia beijo. que eu não tinha nem vontade? Imagina. Porque o corpo, acho que ele tá tão cansado, tá se recuperando, a recuperação fica mais difícil, né, com bebida alcoólica. Então, eu não tinha nem vontade de beber assim. Então, assim, tudo bem, depois de uma grande competição, vamos comemorar, fazer um brinde, tomava um pouquinho ali, mas antes de competição... Você tem uma ideia de quantas calorias você comia nessa época? Assim, que pode comer? Porque tem um nutricionista, acho que faz, você pode comer 1.500, 2.000 calorias, 3.000 calorias. Eu não sei, porque a minha nutricionista, ela passava o que eu tinha que comer, mas ela não falava muito em calorias, assim. Eu não comia uma quantidade muito grande, porque eu também nem conseguia comer tanto. Eu lembro uma vez eu fui num outro nutricionista, que ele falou que eu tinha que comer, 5.000 calorias no dia. Eu engordei. Óbvio. Isso depende do metabolismo de cada um. Tudo bem, eu era bastante treino, mas se o metabolismo... Era muita coisa. Muita coisa. Na verdade, eu não conseguia comer tudo que ele falava. E eu ainda engordei. Caraca! E aí, eu teve que ajustar lá, e mesmo assim, eu não emagreci. Aí, depois a equipe contratou uma nutricionista e eu passava com ela, e aí era super legal, assim, a gente conseguia equilibrar o que tinha que comer antes de competição, comer mais carboidratos para ter energia. Aí fora de competição, acho que é mais proteína mesmo, né? E eu tinha muita dificuldade de manter a minha musculatura, né? A massa magra, principalmente quando chegava perto de competição, que diminuíam os treinos. Então, eu não treinava tanta musculação e eu perdia. E aí, eu comecei a tomar uma proteína à noite, porque à noite... Eu ainda demorava mais para fazer digestão. Então, eu estava gastando mais calorias dormindo, mas ao mesmo tempo eu tinha mais proteína para manter minha musculatura. E ajudou muito, muito. Ô, Fabi, a ciência do esporte mudou muito hoje. Aí mudou um pouco. É legal porque a gente tem mais recursos, a filmagem, plataforma de esforço, pegar a velocidade exata, então conseguir comparar, porque antes os técnicos pegavam só no cronômetro. Então, depende hoje o técnico estava com mais sono, ele demorou para apertar o botão, a velocidade era diferente. Então, você tendo as células, né, de velocidade ali, fica mais exato para você poder comparar um ano para o outro, um treino para o outro. Então, hoje em dia tem muita ciência envolvida. Tem, mas assim, tem umas ideias até de mudar um pouco a musculação, que você tem que fazer mais rápido e com menos peso, mas muda um pouco. Tem gente que segue isso, mas a gente nunca seguiu isso. A gente fazia o que o técnico lá, o ucraniano, passou pra gente. E ele falava assim que o treino mesmo não mudou muito. O que dá para mudar um pouco assim a carga de treino, porque antes eles colocavam muita carga de treino. Hoje está mais suave, não é isso? Tá mais suave, porque o atleta tem que Percebo isso mais também. o ano todo, né? Antes era uma competição
alvo que o atleta tinha que estar bem naquela competição. Agora não, agora o atleta... Alguns têm que fazer o índice ali, tem atletas como eu, que a primeira competição eu já fazia, mas tem competições do circuito mundial, que era importante, como a Diamond League, né? Que são várias competições que o atleta vai somando pontos. Na minha época, no final, quem somava mais pontos era o campeão. Hoje em dia, você soma ponto para ir para essa final, quem ganha a final é o campeão. Então, você tem que competir o ano todo e competir em alto nível. Então, Sim. não dá mais para fazer um treino tão pesado. E conforme eu fui ficando mais velha, também a gente mudou um pouco o meu treino, porque eu comecei a ter mais qualidade no treino, não tanta quantidade. Porque meu joelho já não aguentava mais, Isso que eu ia minhas te costas não perguntar. aguentavam mais. Porque, assim, por exemplo, estou pensando aqui, o Ale fez essa pergunta, eu acho muito boa, muito pertinente, porque a ciência e a tecnologia, acho que hoje ajuda até a diminuir lesão, porque o atleta de alta Sim. performance, ele tem muita lesão, ele fica muito bichado muito rápido, digamos assim. Com 30 anos, dependendo do esporte que ele faz, ele já está, né, detonadão mesmo. Então, eu acho que a ciência e tecnologia ajudam a amenizar essas lesões, né? Ou estou errada? Sim, ajuda, por exemplo, na parte técnica. Se você consegue analisar o exercício, tipo, a mecânica, por exemplo, a mecânica da corrida ou a mecânica do salto, você começa a falar, não, olha, você está brecando em vez de passar para frente. O brecar é mais sobrecarga do seu corpo. Vamos melhorar a sua técnica. Se você ficar muito tempo no chão, numa decolagem, a sobrecarga é maior. Então, vamos colocar a plataforma de esforço, porque hoje em dia tem estudos. O ideal não lembro exatamente o número, mas acho que é 116 metros por segundo, né? Que você tem que fazer a decolagem do salto com vara. Teve uma época que eu estava tão veloz que eu fazia tipo 100, 104. E não era bom o salto. Não era? Não era bom, porque era rápido demais. E aí eu não conseguia ter o suporte, ter essa firmeza do pé no chão para eu conseguir me impulsionar. Ficava muito rápido, como se estivesse pisando no chão quente. Tá. Você não consegue colocar tanta energia. Tá. Então você fala, nossa, eu preciso ser cada vez mais veloz. Às vezes não. Então tem que ter muito cuidado também Porque, com essa parte sim, ó, tecnológica. eu tava falando com a Fabiana. Pô, eu tenho uma equipe de triatlo lá, abraço, Vagnão. Pô, e lá pra gente, a gente é tudo atleta amador, tá chegando perto de uma prova que nem o Ironman assim, cara, os caras te furam o dedo, você tá no meio do treino, para aí, fura o dedo, Sabe lá que pra tá. saber se você tá no lactato, isso vai falar se você tá no overtraining, se tá treinando muito. Que legal. E o que acontece Então, pra também, gente, que legal. imagina, é né? fazer teste ergospirométrico para saber o seu ritmo numa prova. Por exemplo, essas provas longas, hoje eu tenho um instituto de saúde que chama InSpot, e lá a gente tem isso. Muita gente vai lá para fazer esse teste ergospirométrico, então ver quanto de oxigênio você está puxando e quanto de gás carbônico você está soltando. E aí eles dão mais ou menos, falam, olha, você consegue correr num pace X a sua prova. Se você correr muito mais forte que isso, você vai quebrar, você não vai conseguir terminar a sua maratona. Tem então, tudo isso. tem tudo isso hoje em dia, é muito legal. Você falou do seu joelho. Acho que é a única lesão que você tem ou você tem mais lesões? Não, mas você pelo nunca seu teve muita corpinho? lesão, né, durante... Não, eu tive, assim, eu nunca operei nada. Bom, agora eu posso Bom, graças a do Deus. esporte, nunca operei nada. Meus 2 meniscos são rasgados, mas assim, é um rasgado num ponto que não precisou operar. Conforme você vai ficando mais velho, o menisco vai desgastando. Só que o meu desgastou antes por causa do impacto. Aí eu tomava... O impacto é em que momento? Na hora que... Na hora da corrida e do da salto, corrida mesmo, né? entendi. A corrida Verdade, tem um impacto, mas é. na hora do salto, é um impacto muito grande ali. Numa perna só você tem que É saltar. impulsão, com a né? vara- Se com a vara lá na frente, com o braço lá em cima, então você nem Entendi, tem nem verdade. ajuda do braço. E todo o treino, né? Tem esses treinos de salto em distância. Então, eu tomava como chama? Esqueci como chama isso. Suplemento? Era um suplemento, mas esqueci como chama esse suplemento. Para aumentar a lubrificação ali da cartilagem. E ajudou muito. Então, eu consegui conviver com isso. Já torci o tornozelo algumas vezes, mas hoje em dia não sinto nada. Minha lombar, os discos são mais desgastados. E eu tive uma hérnia cervical também, que foi um mês antes da Olimpíada do Rio. E aí eu tentei saltar, não consegui saltar, porque aí pegou todo o meu braço, eu não tinha força no braço para saltar. Porque que você faz isso aqui, aí você sobe aqui, aí você faz aquele negócio. Eu pensei exatamente na lombar, porque você faz esse... Mas a lombar não é nem nessa parte. É Não, hora da de decolagem, descer. de sair do chão. De- Na hora de sair do chão. Porque o impacto é grande ali. Se o pé der muito pra frente, você vai levar um tranco absurdo nas costas e no ombro. Ô, né? Fabi, em que momento você sabe que o salto foi bom ou não foi bom? A hora que você sai do Imediatamente? chão. A hora que você sai do chão, você fala, vai dar. E algumas vezes você fala, Que não vai legal, dar, né? mas você tenta fazer e você consegue salvar. Porque na corrida tá tudo bem. Pá, 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 pô. E às vezes na corrida, no final da corrida, você já sabe que não vai dar.
Às vezes até você já viu, né? Atletas que passam correndo, porque você vê a corrida, não consegue nem fazer a jogada, fala, ai, não vai dar errado, corri errado. Mas na hora que decola, então, que Na hora que você... decola, dá pra ter uma noção. Porque da decolar, para vocês deve ser infinito o tempo, né? Porque, pô, deve Pra ter gente tem uns aqui- 2 segundos, 3 segundos ali. o salto todo acho que deve ter uns 8 segundos, mas nossa, eu tenho essa... Consegue longo. Raciocinar Quando você nisso. tá fazendo é longo, você É. sai, você põe a vara pra frente, ficou de ponta cabeça, virou. Depois que você vira, aí é rápido. Aí depois você tá em cima da barra. Você, passei, não passei. Então, depois que você virou de frente pra barra, aí a vara E joga. deve acontecer, aí de às vezes você rápido. achar assim, passei e não passar. Sim, tem também. Porque às vezes sobe, o quadril vai alto e aí cai em cima da barra, né? Putz, Aí grila. dá uma... Ou às vezes a barra fica balançando, você fala, ai, fica. Aí cai. Olha que Balançar legal. pode, balançar pode, você não Pode. pode cair. E Pode teve uma sair, vez, quando é. eu fui campeã mundial em pista coberta, em 2010, eu lembro que eu saí do chão e falei, não vai dar. Eu achei que tivesse sido ruim. Eu falei, vou tentar fazer o salto. Eu só lembro da decolagem. Falei, não vai dar. Eu pus a barra pra frente, quando eu vi, eu tava caindo no colchão e a barra tinha ficado. Não sei nem o que eu fiz. Eu sei que eu passei. Mas, então, ô, tem Fá, umas vezes assim, que você deixa o salto fluir, que tá tão treinado que acontece. como é que se percebe na corrida que vai dar ruim? Ai, a gente E a treina- corrida pra mim é uma corrida. Não, mas a corrida é toda marcadinha. Eu só tava com 18 passadas. Não podia dar quantas Você passadas. consegue contar as passadas? Na verdade, eu nem contava, dava certo, né? Eu corria e dava certo, porque era tão bem treinado. Eu treinava, eu colocava barreirinhas na pista. Eu treinava fora do colchão, então eu colocava as barreirinhas na pista. E cada passo tinha que ser por cima da barreira para ser exatamente Porque vocês daquele davam um tamanho. passo mais espaçado também, eu via, né? Começa mais tranquilo e depois acelera o final. É, É uma faz corrida tum, tum, progressiva. Vum, Parece parece ser uma corrida Porque progressiva. o que ela na hora falou, do o que ela salto. estava comentando também, que eu achei muito interessante, cara, não adianta você correr muito e você não pode correr pouco. Então é uma corrida se meio você correr- controlada. se Você correr correr muito, muito você queima a rápido. largada. Se Você você, queima não, o- na verdade, você não consegue jogar a vara. Se você É. vier muito veloz, você não consegue jogar a vara. Se você vier lento, você também não consegue colocar muita energia na vara e chegar no colchão. Você volta pra pista. Cara, é muito Que é complexo esse horrível negócio. voltar pra pista. Nossa. Não é fácil. Tem um relógio, alguma coisa que você possa olhar? Tipo, agora, vai, dá um alarme. Não, sei lá. a sua sensação, é o seu feeling, você sabe. Coisa doida. Tem uma meia marca que eu usava, isso é de cada atleta. Tinha uma meia marca que eu usava assim, no meio, faltando 6 passos para chegar para decolagem. Então eu tinha aquela marca, mas aquela marca era uma sensação, eu não conseguia ficar olhando muito. Era mais por referência para o meu técnico do que para mim. Então eu sabia que eu passava daquele ponto, eu tinha que abaixar a vara e acelerar. E o que acontece muitas vezes é que o atleta começa a correr e aí ele vai meio segurando a corrida e breca. Você tem que vir correndo e saltar para o meio do colchão. Não dá para segurar a corrida. Você tem que abaixar a vara e vir correndo. Era a técnica que eu usava também para ganhar mais velocidade. Então, essas sensações que eu falo que eu sinto falta hoje em dia. Eu imagino. De estar bem, que você sabe que você vai vir correndo, saltar lá pro meio do colchão e vai sair o salto, você vai conseguir fazer aquele salto. Que ela falou já que vai tem uma joga. saudadezinha de competição, assim, dessa época de dessas Olimpíada. sensações de adrenalina. Não tem os campeonatos master disso? Ai, pior que tem, mas Não vai eu mais, vou não competir rola. master pra saltar 4 metros, pra quem já Eu saltou tenho adrenalina. 4,80. Ai, não quero, não. E tem aquela coisa assim de se culpar, por exemplo, eu sei que um atleta de ponta, claro, quando ele está nesse momento crucial de Olimpíadas ou de algum grande campeonato, ele tem que treinar, não é querer, tem que treinar todos Fazer. os dias e tudo mais. Mas normalmente, para manter a técnica, a manutenção do corpo e tudo mais, às vezes, poxa, não dá, tô numa semana corrida, você tem aquela coisa, aquela culpa, puxa, hoje eu não fui. Porque tem gente que não faz esporte e não entende o que é. Aí você fala assim, A culpa mas de hoje não é. treinar. Ah, eu não consegui treinar. Porque eu E tô é culpa mesmo. e é culpa. Eu falo porque essa semana tá muito corrida e eu não tô conseguindo treinar, né? E meu treino, imagina, na academia, fazer minha bicicleta, alguma coisa. Mas é o meu dia a dia, a minha rotina que me faz muito bem, né? É o meu momento. Sim. Então, quando eu falo pra alguém, eu falo, putz, eu tô com uma dor no consciência, eu não tô conseguindo treinar. A pessoa fala, querida, você tá muito louca, né? Então, para um atleta, que eu Deve ser imagino isso aí bem a dor piorado. maior, exatamente, a dor maior disso. É duro, assim, o atleta vai treinar, tá com dor, vai treinar, você faz qualquer outra coisa. Eu lembro uma vez eu torci o tornozelo e eu tava assim, foi 2004, eu tentei fazer o índice pra Olimpíadas 2004, o Brasil exigia que fizesse 2 vezes o índice, eu fiz só uma. E aí, nossa, fiquei super chateada, falei, não, ano que vem eu vou pro Mundial, aí tinha Mundial em 2005. E aí faltava um mês para começar as competições, estava treinando super bem, tinha certeza que na primeira competição eu ia fazer essa marca mínima e depois eu tinha mais sei lá quantos meses para fazer a segunda vez, certeza que eu ia.
Um mês antes, torci o tornozelo. Putz. Feio, assim, feio, de ter que imobilizar. Mas torceu treinando ou torceu na vida? Treinando. E aí eu fiquei um dia parada. Eu falei, não vou ficar parada. Esse negócio. Eu falei, não vou ficar parada, não vou perder tudo que eu fiz, eu vou treinar. Eu tava de muleta, RoboFoot, atravessava o campo, treinava outra perna, abdômen. O que dava, eu fazia. Porque eu falei, não vou perder essa forma física. Treinei 3 meses pra estar pronta pra competir, não. E aí fui treinando, aí tirei. Aí eu fiz acho que na terceira competição, acho que foi na terceira competição, consegui fazer essa marca. E depois, na outra competição seguinte, já fiz a marca e fui pro Mundial. Meu primeiro Mundial adulto foi em 2005. Então, o atleta, assim, não dá pra se dar o luxo de falar, não, hoje eu não vou treinar, tô machucado. Mas hoje, por exemplo, que você está fora da competição, você gosta de treinar? Você tem Eu vontade gosto, de eu ir pra gosto, academia, gosto. E aí eu essas sinto coisas? isso que você falou. Ai, eu só hoje não consegui. Ai, hoje foi tão corrido. Às vezes eu tenho, tipo, 20 minutos, eu falo, eu vou escolher 5, 6 exercícios, eu faço... Pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa. Exatamente. Que já dá aquele relax na consciência, já dá. né? Aí, Dá. por exemplo, de quarta e sexta, eu sei que é um dia, certeza que eu vou treinar, porque eu deixo minha filha na ginástica, que é ali perto do Ibirapuera, do Parque do Ibirapuera, deixo minha filha na ginástica e vou correr, ou eu corro e faço exercício junto. Então, são 2 dias que eu sei que eu vou treinar. Mas, às vezes, tem a mulherada lá, as mães das meninas da ginástica, aí você senta pra conversar com você, olha e fala, ai, acho que não vai mais dar tempo. Aí eu fico com peso na consciência de ter Que ido. louco, né? Porque, cara, não tem aquele ditado que fala antes mal feito do que não feito. Não, é muito verdade É isso. muito verdade. Eu prefiro é muito fazer Tua verdade. um consciência. pouquinho do que não fazer nada. Ô, Fá, e tua filha, você acha que vai pro mesmo caminho? Você incentiva, não incentiva? A incentiva, ela gosta muito de esporte. E eu deixo ela experimentar todos os esportes. Ela faz natação, ginástica, já fez karatê, agora tá no tênis, fez balé, tá no jazz, faz um monte de coisa, já fez judô. Então eu deixo ela experimentar tudo. Hoje em dia ela fala que ela vai ser ginasta, mas eu fico que quietinha, porque ela vai ficar alta. então Olha, ela não você vai falou ser várias ginasta. vezes de ginasta e eu não entendi uma coisa. Por que o ginasta precisa ser menor? Porque ele tem mais facilidade, porque o centro de gravidade dele é mais baixo, então ele tem mais equilíbrio, ele Ah, tem mais tudo a ver, né? facilidade Ah, para entendi. rotações também. Verdade. Porque você viu, as ginastas é tudo baixinha, né? É. Na Mas TV eu- até parece alta, É, né? elas parecem Mas altas, né? Porque todas são baixas. Mas elas são muito baixas, né? Menos de Porque 1,60. a Simone Biles tem 1,45. Jesus! É. Também Gente! não sabia. Ela é muito pequena. Rebeca tem o quê? 1,50, 1,60? É, a Rebeca, não, acho que não chega. Não sei se chega uns 60, não. Imagina, acho que não também. Eu não sei. Ah, no Rebeca. pódio Deve ter elas uns ficavam meio 5,5, parecidas, então. né? É. 5,5, 1,50. E a Zimbaeva tinha soltura, mais ou menos. 74, um pouquinho mais. 73, 74. 2 por aí, centímetros maior. Mas ela era muito mais pesada que eu, ela tinha muito mais músculo que eu. Ela era mais forte. E eu tentava colocar músculo aqui nesse corpite, mas... E vocês não dava. conversavam da competição? Quer dizer, era Sim. meio rivalidade, não tinha? Não, eu conversava assim com todas as meninas, fora assim, dentro da competição a gente não se falava, porque tava cada um concentrada no seu. Mas fora eu conversava com todas elas, sentava na mesa para almoçar, jantar. E na competição tá todo mundo na mesma situação, né? Todo mundo fora de casa, sozinho, às vezes dividia quarto. A Zimbaeva, como eu falei, ela ficava no mesmo centro de treinamento que eu, lá na Itália. Então, tinha um alojamento que a gente ficava lá, um refeitório, era super bom. Então, a gente ficava lá. Então, a gente ia viajar, ia para a mesma competição, pegava o mesmo voo, o mesmo transporte para ir para o aeroporto. Então, a gente se falava bastante. Fiquei muito amiga de uma polonesa, a Mônica Pirek. Já fiquei na casa dela algumas vezes. Às vezes, entre uma competição e outra, não tinha para onde ficar. Ela falava, fica na minha casa. Então, Que já fiquei na legal. casa dela. Então, cria esse vínculo de amizade. Uma grega também, fiquei muito amiga. Então, isso é legal dentro do esporte. Eu acho. Existe a rivalidade na pista, mas fora... A gente Não, eu acho que o esporte salva mesmo, assim, ainda mais hoje em dia, que a gente vê um mundo tão tecnológico, tudo aqui na tela, né? Ninguém levanta pra nada, ninguém mexe o corpo, ninguém faz nada. E eu acho que você gostar de esporte faz uma diferença. Eu acho que, claro, são poucos que podem ser atletas de ponta, que são bons, que têm o dom, que nascem com isso, mas a gente tem que gostar de fazer alguma coisa, a gente tem que Sim. mexer essa e máquina. tem que incentivar desde criança. Também acho. Porque, bem, tem gente que não gosta muito, mas tem que fazer. Mesmo, que tá falando, se não chegar num alto nível, vai ser uma pessoa diferente, porque esteve envolvido no esporte, sabe lidar com... Disciplina, disciplina, competitividade, com as frustrações. frustrações. Então, eu acho que o esporte ajuda em várias situações. Ô, Fabi, outra coisa importante, você falou agora de frustrações. A gente aprende mais na vitória ou na derrota? Boa. Ai, na derrota, com certeza. É mesmo. É. E assim, é difícil, assim, eu ficava muito chateada quando eu ia mal, chorava. Mas tem que saber, né?
digerir aquilo. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista, assim, falei, ai, eu me machuquei por algum motivo, para melhorar minha técnica, ai, fui mal nessa competição porque eu preciso ter mais atenção nesses detalhes. Então, eu sempre tentei ver o lado bom ali da situação ruim que eu passava. Mas a gente aprende bastante, assim, nas derrotas, nos problemas. Eu sempre tentei tirar uma lição dessas coisas. E se você analisando a atleta agora, Fabiana, onde a Fabiana poderia melhorar? Na corrida, em que lugar? Ai, acho Que dava para tirar uns metrinhos ali, uns centímetros, no caso. Psicológico. No psicológico. Depois que eu parei, eu falei, nossa, mas por que algumas competições eu ia tão insegura? Assim, eu sei que são momentos, né, que você tá passando, às vezes é um treino que você não foi tão bem, uma viagem que te deixou mais cansada, mas algumas vezes eu acho que eu também estava satisfeita com o resultado que eu tinha e perdi aquela motivação de buscar um resultado a mais, uns 10 centímetros a mais, já tinha ganho a competição, então eu ficava satisfeita. Então, acho que essa parte psicológica da motivação, eu acho que eu poderia ter trabalhado um pouquinho mais, porque eu acho que físico, técnico, isso aí eu acho que eu fiz tudo que eu podia. Legal. Mas é engraçado isso, né? Porque, às vezes, a gente... você falou dessa parte psicológica, e eu acho que só de você reconhecer que você precisava mudar algo, já mostra que é muito maravilhoso, muito incrível. Porque tem gente que diz, não mudo nada, tá tudo certo. Então, Cicinha, mas o que eu percebo, o Bruno Fratos, ele começou com uma questão dessa de estresse, não sei como, começou a falar disso. Aí a Simone Biles aconteceu isso também, né? Sim, que ela parou, ela foi embora. Esse negócio dessa pressão do atleta. É. E hoje em dia eu acho que tem muito mais esse tipo de preparo. É um contraponto. Acho que tem muito mais cobrança até, porque tem rede social, tá todo mundo dando opinião no que você faz. É muito complicador isso. E o cara fica muito mais sensível. Mas, por um outro lado, acho que tem um acolhimento maior hoje em dia, né? Para esse tipo de Acho que as pessoas entendem mais o que é esse problema. Eu já passei também por um overtraining no ano que eu fui campeã mundial. Em 2011, eu comecei a competir em maio, fui para a Europa em junho para competir, fiz umas competições. Eu tava super bem fisicamente, mas eu não tinha essa vontade de saltar, a motivação, minha cabeça, eu não conseguia pensar que eu queria continuar saltando. Eu ia lá, ganhava a competição, e é o que eu falei, a parte psicológica. Eu ficava satisfeita, ganhei a competição, não conseguia fazer um salto. Aí eu passava correndo as 3 corridas, mas não porque eu estava mal fisicamente ou que eu estava cansada, minha cabeça não ia. É isso. E aí chegou um momento que eu ia ficar, acho que umas 3 semanas treinando lá na Itália, e depois tinha mais 2 competições e ia para o Mundial. Esse período, eu não conseguia saltar. Eu entrava na pista para saltar e começava a chorar. Eu não conseguia, eu levantava a vara e falei, não consigo, não sei nem o que eu tenho que fazer. É um pouco o que aconteceu com a Simone Biles. Sim. Eu não sei o que eu tenho que fazer, não consigo pensar. E aí meu técnico deu uma pressionada, não, vai lá, tem que fazer, eu fico ali, eu te ajudo, te empurro. Não conseguia, ele falou, aí ele percebeu. Então, acho que tem um pouco mais dessa percepção, dessa consciência do que da parte psicológica também, que pode estar comprometida. A minha, acho que eu um pouco de excesso de treino, e também a cobrança, né? Porque eu tinha sido campeã mundial em 2010. Tinha campeã da Diamond League. Em 2011, eu queria ir bem no Mundial. Então, acho que junta tudo, né? E ele falou, não, tá bom. Então, fica um tempo sem saltar. O resto, eu conseguia fazer o físico. Conseguia correr. E já tinha um psicólogo na época, tal? Tinha uma psicóloga na equipe, mas ela não estava comigo lá na Itália. E meu físio estava. Meu físio que era meu psicólogo. Era a pessoa que eu tinha mais próxima ali, que eu conversava mais. E aí, o meu técnico falou, vai treinando, quando você tiver vontade de saltar, você fala. E aí, às vezes, mesmo às vezes tinha que fazer corrida com vara, eu ficava meio mal, chorava, e o meu técnico falava, ele chama Rodrigo, o meu físico. Rodrigo, vai lá conversar com ela, não aguento mais ver essa menina chorar, vai lá conversar. Então, eu conversava muito com o meu físio. Aí, teve um dia que no final de semana, ele e mais uma menina que estava lá treinando, a gente pegou um barco, foi para uma ilha, foi passear, sabe? Ver outras coisas, sair um pouco daquele ambiente só do atletismo, treino. E aí, depois de um tempo, eu falei, acho que deu uns 10 dias, eu falei, acho que agora eu consigo saltar. E aí eu fui, saltei com uma corrida mais curta e fui voltando e criando aquela vontade novamente, né? De querer saltar, motivação. E eu estava bem fisicamente. E era só a cabeça que precisava descansar. E aí eu lembro que eu cheguei, foi na Coreia do Sul, cheguei em Daegu com uma sensação diferente, sabe? Parecia, me sentia poderosa. Cheguei lá bem. Que demais.
contente, querendo saltar, confiante, mas mesmo assim, entrei na final, passei pela qualificação fácil, entrei na final sem muita expectativa de, tipo, o que ia acontecer. Falei, pode ser que eu salte bem, como pode ser que eu não salte, porque tudo que eu passei... E as coisas... Eu estava muito bem treinada, acho que a cabeça estava descansada, as coisas foram se encaixando, eu fui passando os saltos. Na primeira tentativa, eu falando negócio de vara, né? Peguei uma vara que eu nunca tinha usado nem em competição, para saltar e ganhar a competição. Então, eu estava tão bem que as coisas foram fluindo. Então... Essa parte psicológica é muito complicada. E muitas vezes é difícil você detectar também. Você fala, não, Super. tá com frescura, amarelou. E o que eu acho mais Às vezes, importante não, é um excesso, né? é não se autoflagelar, sabe? Não você não ser o seu impostor ou o seu carrasco, porque acontece com todo mundo. Tô falando isso porque, assim, eu fico pensando, né? Ontem, eu faço um trabalho há mais de 30 anos, sei lá eu. E aí, ontem eu fui fazer um negócio que, pra mim, assim, sabe o arroz com feijão? E não saía. E não saía. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Chegou uma hora que eu falei assim, sabe por que não tá saindo? Porque tua cabeça tá em outro lugar, você tá pensando em outras coisas. Se auto-sabotar. Você está com um problema para resolver, que vai ser resolvido. Tudo bem, faz o arroz com feijão. Eu queria fazer arroz, feijão, salada, bife, acebolada e batata frita. Eu falei, faz o arroz com feijão. E tá tudo bem. E saí do lugar que eu fiz, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Como que eu travo aqui? Como que não sei o que é aqui? E tá tudo bem. A gente não pode se autoflagelar. Acontece. Vai ter um dia que você não tá legal. Tem que se aceitar. Um dia diferente do Exatamente. outro, lógico. Minha cabeça não estava aqui, eu não estava pensando nisso, estava com uma ansiedade ali, meu pensamento... E o atleta, principalmente, porque se você se cobrar, você entra numa depressão mesmo, você joga para baixo, E entendeu? é uma cobrança grande, né? De todo mundo, da família, dos amigos, da equipe, dos patrocinadores, Exatamente. dos torcedores. Da onde vem a de maior tudo isso. cobrança? Acho que é do próprio atleta ou de outros lugares? Eu acho que do próprio atleta é a maior cobrança, mas não é a que mais pesa. A que mais pesa, eu acho que é do público, dos torcedores. Eu senti que era o que mais pesava. Eu acho também. Porque é quem depois vai te criticar, vai te cobrar, vai depois que te você for mal. Isso Isso é muito difícil. E assim, com rede social hoje em dia, chega muito mais em você, né? E isso é difícil você entender isso também. Depois, no começo eu ficava brava quando tinha os haters lá que falava e criticava. Depois eu falei, eu comecei a entender. Falei, bom, se eles estão falando isso é porque eles estavam torcendo também. Eles queriam que eu fosse bem. Tudo bem, tem gente que tá lá só pra Mas é um bom encher o saco entendimento isso também. aí, né? É isso que eu ia falar. Tem isso de que eu ia tudo. falar. E aí você fala, deixa pra lá, eu sei que eu tô fazendo, mas isso é só com a idade, né? Com a experiência que você vai falando, deixa pra lá, eu sei que eu tô fazendo. Quando você tem o reconhecimento das pessoas que realmente precisa reconhecer, você fica bem. É muito louco, sabe o que eu acho? Tem acontecendo um movimento também que eu acho bem legal, que é ex-atletas agora sendo coaching, né? O Cielo, o JJ. Xuxa. Tem muita JJ. gente fazendo isso, né? E você não acha também que vem de uma consciência desse mindset aí Puta, toda a rotina que eles tiveram, porque a todo resiliência foco, de vocês é resiliência é diferente da gente. muito diferente. A resiliência de um atleta é muito diferente de um ser aqui, ó, uma pessoa Normal, normalzinha como eu. sim. É diferente. Porque acho que depois que você para, você começa a tomar consciência de tudo que você passou e que isso pode ajudar as pessoas. Não só o atleta, mas as pessoas no trabalho delas. Isso se encaixa em qualquer profissão. Isso. Qualquer. Então, você consegue associar isso a outras coisas. Então, eu acho que... E uma das coisas que a gente percebe, principalmente depois que a gente para. Você fala, nossa, olha tudo que eu fiz, olha o reconhecimento das pessoas. E como que eu posso ajudar outras pessoas, né, com tudo que eu passei? Então, acho que por isso tem muitos atletas indo para esse lado. Porque a gente pode ajudar muita gente com tudo que a gente Então, passou. vocês podem ajudar muita gente. Agora, quem construiu essa personalidade, assim, essa coisa porrada em vocês? São vocês mesmos, né? Isso que eu acho massa. Mesmo. Eu acho que o treinador... eu acho que o treinador é super importante, porque ele que tá lá, te tira da zona de conforto. Quando você, assim, teve vários momentos, assim, na minha carreira, Acho que o treinador... consegui conquistar uma medalha, nossa, tô super satisfeita, aí você vai o treinador lá te corrigindo, eu fazia, tipo, a jogada da vara andando, e aí o treinador tá lá do seu lado, enchendo o saco, o braço aqui, braço ali, você fala... Mas, pô, já fui campeão mundial, que você tá me enchendo o saco. Sabe, às vezes dá essa sensação, você fala, o que o cara tá... Não tá bom o que eu tô fazendo? Eu que sei, garoto. Não tá bom já o que eu tô fazendo? Você fala, não, bem, se ele tá falando isso é porque eu ainda posso melhorar ainda mais, né? Não, tá bom. Ele te coloca no seu lugar ali. Ou algum dia...
motivação, né? Eu lembro que depois que eu fui campeã pan-americana em 2007, nossa, minha motivação foi lá para baixo. Eu voltei a treinar assim, sabe? Sem vontade nenhuma. Ai, qual é o meu objetivo agora? E ele, meu treinador, falou, o que você tá querendo? Você vir treinar desse jeito? Melhor você parar. Tem Olimpíada ano que vem. Se quer ir pra Olimpíada, não quer. Se não quiser, para logo. Eu tô perdendo meu tempo com você. Então, às vezes, eles são duros com a gente. Olimpíada é o maior evento? Mais que o Mundial? É muito diferente o Mundial? Os competidores são os mesmos, o nível da competição é a mesma, o mesmo Mas nível a da repercussão... A repercussão, as pessoas que... Onde está sendo transmitido, as pessoas estão assistindo. Então, a repercussão é maior. A competição é a mesma, mesmo nível, mesmos competidores. Mas é pela repercussão. Entendi. E aí você estava falando que, peraí, só para terminar aqui, desculpa. O treinador, então, você acha que é o grande responsável da formação do atleta? Psicológica, assim, de resiliência? Sim, eu acho que sim. Acho que ter um treinador forte que tenha vontade de fazer alguma coisa, que queira crescer. Eu acho que meu técnico tinha mais vontade do que eu, de crescer e de fazer alguma coisa. Porque senão o cara não vai. Porque vai ter uma hora que você vai... Que nem você falou, 2007 eu voltei, eu não tava afim de treinar. Se ela não pega um cara que fala, vem aqui. Não, um cara que ela respeite, que entenda ela, conheça ela, tudo isso. Né? Porque tem gente também que fala, ai, chega, não quero mais. Ai, esse cara fica me enchendo o saco, vou trocar de treinador. Então, você também tem que entender que o treinador tá fazendo isso que é pro seu bem, né? Que eu acho que tem uma coisa assim, ó, técnica, eu acho que todo mundo é capaz de pegar. Agora, o poder do psicológico, de querer fazer, de querer ser o melhor, isso é que difere. Tinha uma menina que treinava comigo, ela era mais forte, mais veloz do que eu. Bem, ela não era tão coordenada como eu para pegar a técnica, mas tem gente mais forte, mais veloz, deveria saltar mais alto, mas ela não conseguia saltar mais alto que eu, porque também a parte psicológica também que influencia. Você acha também? Eu acho. Fala aqui, você fala. A gente precisa liberar. Ah, mentira. Verdade. Cheguei aquela que chegou atrasada aqui. Aquela que chegou atrasada. Não, vamos conversar com ele de novo. Não quer que minha filha seja uma grande atleta? E hoje? Foi bom. Levar ela pro Eu quero. E a gente tem... E hoje a Fabi, ela dá um curso, né? Deixa sua rede social pro pessoal. Isso então, Conta como é que funciona. Eu criei o método Mura de técnica de corrida. Então, são exercícios que eu fazia assim na minha carreira, que me ajudaram bastante, tanto de exercícios de fortalecimento, como a técnica da corrida. Que eu vejo assim, muita gente correndo na rua e correndo de uma forma errada, que está prejudicando, que está brecando, ou que pode trazer mais lesões, por causa de impacto. Então, eu resolvi criar esse curso, essas aulas, né, são online, então a pessoa compra e pode fazer a hora que ela quiser, no melhor momento de encaixar no treino dela. Então tem fortalecimento, tem a mecânica da corrida, tem alongamento, para que as pessoas consigam correr melhor, bater o seu recorde pessoal, evitar lesões, para ela atingir o objetivo dela, que é ter saúde. Que legal. Então, eu criei esse método e tá lá no meu Instagram, @Fabiana Moura, né, meu Instagram, e através de lá que as pessoas têm acesso para entrar nessa plataforma de treinamento. E eu também, lá eu dou as dicas também, já dou umas dicas de corrida, dá para ir pegando umas dicas e entendendo o que você pode melhorar também. Poxa, Olha foi isso. uma honra, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor Bicampeã mundial. Ô Eu louco. lembrei do Faustão. Ô louco. Ô louco. Pelo amor de Deus. Pessoal, Exatamente. Fabi, obrigada. Mesmo, Foi um prazer. prazer, foi uma Fabi, delícia a conversa. obrigado, viu? Pessoalmente. Tem muito assunto, né? Acho que Nossa. foram muitos anos no atletismo, mas a gente marca outras vezes. Eu acho que Mas, tem ó, bastante coisa pra gente conversar. Parabéns demais. Todo mundo aqui torceu muito por você. Verdade. De verdade. Verdade, você De é um verdade. orgulho Ela já nacional. representou a gente muito bem. Não, e se você quis fazer me história uma arrepiou. vez, no momento da sua adolescência, saiba que você fez uma história com maestria. Obrigada. Fez mesmo. Maravilhosa mesmo. Obrigada. Que tua família, tua filha tenha muito orgulho, teu marido, porque você realmente, como diz hoje em dia, né? Lacro. Lacrou. Lacro. Né? Teremos um livro? Livro, alguma Um coisa? livro, uma boa, hein, Não, Fabi? ainda não criei coragem, ainda não. Mas muita gente já me falou, mas eu ainda não criei coragem de engrenar um livro aí, Mas não. pensa. Por enquanto, eu tô no método Muro de técnica de corrida. E Quem que sabe essa mais pra Esse frente. técnica... coach também é legal, eu acho. E essa técnica é muito legal aí, ó. Você que mora em Alphaville, que a gente sabe que dá pra correr super aí pelos condomínios. Já pensou receber o método de uma bicampeã mundial? Mas tem que correr certo, né, gente? Porque se correr errado, sabe o que acontece com o senhor?
senhor, com a senhora, com o menino, com a menina, vai ficar parado, porque vai lesionar ou um calcanhar, ou um joelho, ou não sei o que, vai parar de correr. Eu corro junto, as pessoas vão fazendo, eu vou correndo e as pessoas vão correndo junto comigo. Aí fazendo é a que é bom. técnica, não é que eu falo, faz isso, não, eu faço Você junto. acompanha. Acompanho, Que legal. faço junto. Então entra lá, Demais. tá? No Instagram da Fabi, que semana que vem a gente tá aí de volta, né? Tamo aí semana que vem. E eu juro que eu vou chegar mais cedo, se Deus quiser. Não vou jurar não, gente, porque a vida é assim, né? É assim, tá tudo bem, tá tudo O certo. bagulho é doido. Seguiu aqui, a gente ainda não tá esperando o quê? Começa a seguir agora, gente. Compartilha esse conteúdo, né, Lelê? É isso aí, compartilha. Você pode assistir o podcast no YouTube, no Spotify. E para quem mora na região de Alphaville, canal 526, Claro TV. É isso. E vamos rezar pra chover, gente? Pra melhorar essa gripe, essa coisa nasalada, porque tá puxado, né, amor? Olha, eu tô saindo de uma tosse aí que Não, agora eu- que tá melhorando. E eu tô entrando numa gripe. Então, assim, entrando não, na metade de uma gripe, tenho certeza que vocês aí também, né? Porque precisa chover, tá bom? É isso. Beijo. Obrigado, Cicinha. Obrigado, Fabi, gente. beijo, meu amor. Obrigado, Tchau, Fabi. gatinho. Valeu, obrigado. Beijo. Ah.